3, 2, 1. Fala, seu Jeremias, profeta chorão. Eu sou o João Arruda. Eu sou o João Marcon. E esse é o MJCast. Por que eu dei essa saudação? Porque o pastor que nós temos aqui hoje, esse convidado super especial... Meu Deus, quando hoje ele prega, meu amigo, é difícil segurar as lágrimas. Então, se você tá assistindo Até aí... ele não segura as Até ele não segura as lágrimas. Quem dirá quem tá ouvindo essa palavra abençoadíssima. Mas antes de apresentar o nosso convidado especial demais aí, que veio participar com a gente do congresso do Departamento Feminino, a gente aproveitou, né? Nossa, não E podia trouxe aqui, perder. não podia perder essa oportunidade. Quero agradecer a galera do Gente Boa, né? Que é nosso patrocinador master, que tá com a gente aí sempre em todos os episódios. Então, se você tem uma célula, um PG, um pequeno grupo... Essa semana nós tivemos, né, João? Comemos De novo o salgado do Gente Salgadinho, Boa. né? Patrocínio. Muito bom. Então, se você tem um encontro aí da igreja, pensou em salgado, pensou em ajuntamento de crente, Gente Boa é a melhor opção para sua alimentação. Então, vai aqui na descrição e já pede seu centro de salgado, torta, eles têm tudo lá. Isso aí. Fechou? Então, roda a vinheta. Roda a vinheta. E quem tá aqui com a gente, João? Apresenta você aí. Eu quero uma palma de salmas para ele, Genival Bento. Genival Bento! Pastor Genival Bento. Pastor, que honra pra gente. É um prazerzaço ter você aqui. O senhor ou você? Como que Você mesmo. Você? Isso. Então tá bom, ter você aqui com a gente, por ter aceitado o convite, né? Encaixado aí nessa agenda corrida que a gente sabe como que é aqui da igreja, do senhor, de você também. Mas seja muito bem-vindo. Se apresenta brevemente aí pro pessoal, depois a gente entra na sua história. Glória a Deus. Em primeiro lugar, Pai do Senhor, Amém. o Pai de João, né? O Pai de João, né? Aos meninos ali da técnica e a todos que possivelmente estejam nos assistindo e que irão. A paz do Senhor e um bom dia a todos. Glória a Deus. Isso aí, show de bola. Isso aí, pastor que acabou me acordando hoje, né? Então a gente Conta depois tem que testemunho, conversar João. certinho Conta sobre esse isso. testemunho. Onde você tava quando aconteceu? Eu tava no terceiro céu já. Olha aí. Tava vendo o Paulo assim, só o cabelinho assim. Falei, nossa, acho que é Paulo. Na hora que eu fui chegar, o pastor Elias, o pastor Bento me ligou. Acabou com o meu sonho. Então agora eu posso dizer que eu conheci um homem que teve no terceiro céu agora? Foi, eu tava lá. Ele quase, né? Quase, é verdade. Tu chegou lá, né, pastor? A gente puxou ele antes dele. Não deu pra disfarçar a voz, né? Não foi disfarçado, não. Pastor, primeiro a gente gostaria de agradecer por esse estúdio aqui, porque o estúdio era pequenininho e da outra vez que você pregou, a unção foi tão grande que quebrou tudo, a igreja já trincou inteira. É verdade. Aí eles teve que reformar aqui pra gente, então obrigado. É verdade. Tá é um dos certo. responsáveis, né, pelo estúdio Não do pastor. acreditar. Pastor, mas vamos entrar na sua história. Primeiramente, a gente tava até conversando, né, João, em off. Você é de qual cidade lá? É de Rio Grande do Norte, né? Ou não? Nordeste. É Nordeste. Nordeste. Mas qual estado e qual cidade? Alagoas. Alagoas mesmo. É. Entendi. Alagoas. Eu moro em Maceió, mas congrego na cidade chamada Rio Largo, região Então metropolitana. era Rio Largo mesmo. Legal. Não sei de onde você tirou o Rio Grande do Norte, sendo que você falou Eu Alagoas falei lá, ali. eu fui falar Alagoas e veio errado. Mas é Nordeste. Eu fui pra assim. Maceió já, a coisa mais linda do mundo aquele lugar aí. É top. Meu Deus do E céu. quando forem agora, me liguem pra me cuidar de vocês. Opa! Aí vai ficar bem demais. Eu fui até aqui não fica em Maceió, né? Mas na Foz do Rio São Francisco lá. Uau! Meu Deus, que lugar maravilhoso aquilo lá. Eu nunca fui. Nossa, sério, mano? Mas isso aí, Não, quem é da casa de ferreiro, cidade. espeto de pau, né? Os meus pais. Mas então é Rio Largo, Alagoas. É. Pertinho de Maceió? pastor? É região metropolitana, é igual a São José dos Pinhais e Curitiba. Bem do lado ali, bem É certo? pertinho. É. Entendi. Legal. São- E como é que foi a infância aí? Você nasceu num berço El Shaddai, como a gente fala? fala berço cristão. cristão ou não? Não. Eu nasci, como todos professam, católico, né? Entendi. Eu nasci, minha família era muito católica. E eu nasci numa cidade chamada Frecheiras, lá no interior também de Alagoas. De Alagoas mesmo. Frecheiras. E como que foi a infância, pastor? Quando que o senhor já foi familiarizado? O senhor falou que era católico, né? Mas Não praticante, né? Não praticante, só nominal mesmo, Era né? nominal, que era. Entendi. Era a base cultural, né? Cultural, entendi. E quando que teve esse encontro aí o primeiro encontro, vamos dizer, com o evangelho mesmo, que foi impactado? Já foi logo na infância, adolescente? Não. 27 anos. 27 Nossa. anos. 27 anos, João. Caramba, tarde, hein? Eu era fã de bola, assim, na época, né? Joguei jogador. muita bola. Jogou e bola? Como na época não dava dinheiro, a gente pagava pra jogar e não profissionalizou. E é CRB? Qual que é o time? Na época era CRB. Aham, CRB. Mas naquela época eu me converti em 92, ainda era muito fechado. Aham. E fazia uma lavagem bem profunda. A gente corria com medo de bola. É verdade, a cabeça do diabo. Do diabo.
Exatamente, João. Era complicado. Entendi. Nossa, que legal. E a infância foi aonde? Foi na área rural? A infância, eu até os 5 anos, eu vivi nesse município chamado Frecheiras, bem caótico, né? Meu pai vivia de agricultura, mas funcionário, não proprietário. Entendi. Entendeu? Minha mãe lavava roupa. Nossa. E éramos 13. Nossa, 13? Esse era o número mínimo na época, né? De família. Netflix não Geralmente, tinha. Não tinha, não. Senão diminuiu. Aí já tem que cortar Netflix. E a gente sofreu para sobreviver, né? Entendi. Porque dependia de uma entrada só, mas era muito pouco. Uhum. E esse foi o nosso desenvolvimento. Aí com 5 anos de idade, aí meu pai veio morar na região de Rio Largo. Que é mais perto da cidade. Mais ali. perto da... 69, eu nasci em 64, no ano 69 a gente veio para Rio Largo. Meu pai se estabeleceu lá em uma usina, agora uma usina chamada Santa Clotilde. E aí eu desenvolvi toda a minha vida. Então tá desde pequenininho em Rio Largo mesmo. Cheguei com 5 anos. Ah, faz tempo. E a usina do que ele trabalhava? Cana, usina de álcool e açúcar. Nossa. Tá, Mas ele trabalhava colhendo cana mesmo. Não, cortando cana. Colhendo, né? Colhendo cana. Deu pra perceber que o homem nunca botou a mão na enxada, né? Tá dentro do contexto. Mas ele cortava cana entre safra, que é um período sazonal, né? E ele ia... Aí é tratos culturais. Sim. Limpar. Então essa foi minha vida, por isso que eu venho entendeu? Eu e meus irmãos, a gente sobreviveu da cana do açúcar. Da cana do açúcar. Até os meus filhos. Ah, chegaram a pegar. Como. Eu vim sair de lá com 40 anos. Nossa, caramba. Mas ainda trabalhando na mesma empresa, na mesma usina. Na mesma usina. Você nunca imaginou, por exemplo, tá onde Deus te colocou hoje? Naquela época nem passava na sua cabeça. Ô, João, não passava nem na cabeça, nem em nenhum ponto do corpo. Era nem no impossível. dedinho. Até porque o que você vive é o seu mundo. É. Então a gente vivia aquilo ali. Eu com 12 anos comecei a acompanhar meu pai no corte da cana. Porque aí eu já tinha responsabilidade da minha contribuição semanal. Entendi. Entendeu? Você era um dos mais velhos já, ou pastor, não? Não, eu sou o penúltimo. Ah, era um dos mais novos. Era. Mas já tinha responsabilidade. Aí ali. nessa época já tinha o quê? Uns 9 vivos. Porém, eu era o penúltimo. Só tem um depois de mim. E a gente começava logo cedo. Com 12 anos, o papai dizia, levanta, e no fim tinha que cortar a cana para sobrevivência. Porque hoje, por exemplo, hoje você vê pessoas, meninos, adolescentes, 19, 20 anos, que não sabem lá. Faz nada. Estuda, quando quer estudar, deita. Tem cara da idade que você se converteu, que tá jogando videogame agora. E a gente eu tinha que dar a minha quantia semanal para ajudar na despesa da casa. Então, com 12 anos, já saía, andava 10, 13 quilômetros, que era uma distância máxima, para cortar cana, e voltava a pé também. Vivendo para trabalhar. Era, e aí estudava à tarde. Às vezes eu chegava na escola, a professora mandava eu ir para casa, ainda estava cheirando o cheiro da cana queimada. Nossa. Sujo. Na época não tinha essas higiênicas, né? A gente tinha aquele tal de bicho no pé, piolho. Nossa. É a praga da. O João já pegou bicho no pé, Eu fui no Achaca uma vez, fiquei 10 minutos, peguei 3 bichos do pé. Então tu tem aptidão, pai. É predisposto. É predisposto. Elas olharam e falaram, é um porco, mas não era um porco, era eu. Elas gostam de porco, né? O bicho de Ô, pé. bichinho bom, uma coceirinha boa da. Eu acordei de manhã, o dedão tava preto. Eu falei, morri, tô morrendo. Então, essa foi minha vida da infância, como nós estamos falando, sem probabilidade nenhuma de um futuro melhor. Sim. Aquele é o nosso mundo, a gente se acostumou com aquilo. Entendeu? Aí foi quando eu nunca tive aptidão para o corte da cana. Eu cortava porque era, mas sempre passava mal com o cheiro. Entendi. Aí começava a articular quando, por exemplo, na fazenda Canoas. Sim. Que era uma fazenda de cerca de 1.200 habitantes, ligada à mesma propriedade dessa usina. E o interessante é que quando nós começamos nessa negociação, por exemplo, um período, aí tinha ajudante de trator, que saía pelo campo catando
material. Entendi. A gente chamava, uma linguagem bem natural, toco. Toco. Que é aquele resto de madeira, não é? Para colheita ou para plantação futura. Aí eu Migrou. Almejou aquele sonho. Só que quando a empresa, a usina, estava em dificuldade de produção, aí cancelava todas essas atividades. Tinha que ir pro... E todos iam cortar cana. Cortar cana mesmo. Aí eu aproveitava e extraía os dentes. E o dente bom ia no dentista. Ai, tá doendo. Pegava uma testadinha. Pegava 3 dias de atestado. Era. E sobrou dente, pastor? Eu perdi 5. Perdi 5. Hoje eu me arrependo. Né? A ignorância era terrível. Nossa. Você não tinha... Então... Deu nem uma semana de sem trabalhar. 5 dentes, num período de 5 anos. Nossa. Aí... Isso já é adolescente, né? A gente vivia adolescência. Eu posso dizer que era um tempo bom, porque mesmo com essas dificuldades financeiras, profissional, mas a gente vivia. Aquelas brincadeirinhas, não é? Por exemplo, era a inocência. Eu vim vestir cueca com 12 anos. Meu Deus do céu. 12 anos a gente andava nu, na rua. Era... Às vezes todo sujo, entendeu? Era uma vida sem higiene, mas porém inocente. Inocente. E aquelas brincadeiras de se esconder dentro do mato, de correr com aqueles latinha de leite com arame. Hoje vocês é com Xbox, PlayStation 5. Mas a nossa época era a latinha de leite, botava um arame, a cordinha. Ia correndo. Garrafa de água sanitária. Nossa. Saía correndo, rapaz. Eram umas brincadeiras que... Essa semana mesmo mandaram uns vídeos para mim do tempo da infância. A gente chora. Que era a nossa realidade, escorregar na lama. Nossa. Eu vi um vídeo também dos menininhos. Vários menininhos de zorbinha escorregando numa lama gigantesca. Exatamente. Essa era a nossa vida. No tempo de chuva, meu Deus do céu. Sim. Ia todo mundo pra lama, pra rua. Eu peguei essa fase, sabia? A gente pegou um pouco ainda disso, né? Como minha mãe é crente raiz, assembleiana, eu fui ter TV com 15 anos de idade, era pecado, né? Ter TV. Então eu andava no meio, a gente morava perto do mato também, perto da linha do trem. Vixe, toda semana eu tentava descarrilhar o trem, era mato pra todo lado. Então eu peguei, eu acho que foi a última geração. Hoje em dia o pessoal vê mato, acho que desmaia, né? Não, aí, pronto, aí quando era entre safra... Aí abrangia mais esse trabalho de ajudante de máquina, porque a gente ia plantar. Entendi. Então, na plantação do canavial era mais complicado. Mais light para a gente. Sim. Mas porque a gente ia encher ou carregar, na nossa linguagem nordestina, os caminhões de cana, as carroças. Trabalho duro, hein? Pegava de 6 horas da manhã e até 10, 11 da noite. Meu Deus. O pessoal reclamou de trabalhar no escritório. Exatamente. Era pesado. E isso era aquela alegria, entendeu? Isso que é doido, né? Porque normalmente você vai nos lugares onde as pessoas são mais humildes, elas são mais felizes do que se for nos lugares... É a originalidade da vida. Por exemplo, eu fiz muito. A cana nasceu em período entre safra ou safra, vai adubar. As mulheres faziam muito isso na minha época. Muitas mulheres. E a gente, como ajudante de máquina, carregava saco de 60, 50 quilos de adubo, fertilizante, carregava as carroças e depois ia descarregar e botar na cabeça e andar 300, 500 metros dentro para colocar no ponto certo para as mulheres. Olha só. Eu fiz muito isso. E Por isso pequeno. que meu pescocinho é pequeno. Tanto carregar saco de adubo na cabeça. Aí... Que você chupou de cana também na Até infância, não tá hoje. escrito. E gosta, pastor? Eu tenho cana no meu quintal. Olha só. Todo dia que eu tô em casa é uma cana. Porque pra enjoar é fácil, né? Pra quem trabalhou a vida inteira. Quem trabalha em lanchonete. Essa era o nosso café da manhã. Era cana mesmo. Por isso que a minha glicose era para eu ter glicose. Nossa. Era. Isso que eu ia perguntar, não tem diabetes, geralmente, eu acho que eu já sou pré. 110, 120. Mas o nosso café da manhã parava 8 horas, 9 horas. Começava a cortar cedo. Aí pegava a cana e espremia no pão francês. Olha. Meu Deus! O caldo da cana. Isso Que legal! Chega a dar vontade. Olha, deu até vontade. Deu água na boca. Aí também tinha dia que tava assim, ó, tremendo. E não sabia, né? O que era, né? O que era, que na época não tinha os testes. Um amigo morria. Caía tremendo. Foi de repente, morreu de repente. Morreu de repente. A doença era essa, de repente.
Nossa, rapaz. Não, e era excesso de glicose, não sei. Excesso de glicose. Meu Deus. Caramba. Verdade. Olha aí. E aí pegava a cobra com a mão, brigava com cobra, com é? sapo. Nossa. Você vira selvagem um pouco. Vira, né, Mazar? É. Nossa, que Você não infância tem medo, era uma diferente. infância original. Original. Mas Porém sofrida. Sofrida. Mas era uma infância que... Eu não vou usar o termo saudade, né? Que Aham. aí é complicado. Melhor, né, pastor? Mas Se não não fosse tem Adão como e Eva, reclamar. ia ser bem mais legal, porque daí você tá lá com a natureza e tudo, É entendeu? isso que eu ia falar, eu tava pensando nisso essa semana, que o contato do homem com a natureza faz muito bem, né? A gente só de ver Nossa. quando a gente vai viajar, vai em algum lugar assim, tipo campo. Você pisa no chão, Você que sente é o da saúde, pisa no barro. Parece que você Então. chega mais perto de Deus, né? Quando você vê. Eu acho que tem uma ligação, Eu não né? lembro. A gente era gostoso demais. Era tremenda a nossa infância. Até a adolescência, aí com 17 anos, aí eu fui ser tratorista. Tratorista mesmo. Aí aprendi, ralava, trabalhava o dia, passava a noite, levava lanche para os tratoristas. Pra fazer a moral, né? Aí, Mas- exatamente. Subir de cargo, né? Aí Tem eu que- ensinava. Aí eu Que fui ser legal. tratorista na mesma empresa. Que legal. Aí agora eu já estava dirigindo trator. Olha aí. Já era um... Olha o que Deus faz Já na não vida da carregava- gente. Aí passei 6 anos, aí fui para motorista. Motorista. Tá, mesmo processo de Fazer... Conversar com os motores. dar alguma coisa. Aí fui aprender ser motorista. Aí passei 6 anos. É carreta ou caminhão mesmo? Era caminhão canavieiro. Canaveiro. E não tinha mas carteira, aqueles nada? caminhão bem longo. Longo Não, mesmo. e não tinha carteira, nada Tinha, aí. tinha, Você tudo fez certinho. tudo Me certo. tornei profissional. Você tá brincando. Com 17, quase 18 eu saí. Eu fui ser um profissional. O tratorista tinha que ser CLT. Até aí então eu trabalhava, não chamava folha extra. Folha extra. Você trabalhava avulso. Entendi. Não era registrado. Hoje é como freelance, né? Freelance, É. exatamente. Aí eu, com 17, quase 18, fui ser tratorista. Aí entrei para CLT, agora profissional, Entendi. até 2023. Aí fui ser motorista. Agora já tinha cabine, né? tinha cabine. Não tinha mais sol. Eu quando cheguei para morar lá, rapaz, eu era assim como você, branquinho. Entendi o processo. A quintura do trator. A quintura do trator, E a Lagoas é um calor que O cabelinho era assim, ó. Aí você entendeu, aí era- Gastou, é verdade. Aí ficou nessa Aí situação. ficou né, Quando eu fui pra Lagoas, na hora que abriu o avião, meu, já veio um bafo quente. É um sol E pra cada. é né? úmido, mano. É um calor úmido, assim. Exatamente. É diferente. A densidade é muito forte lá. A umidade chega a quase 70%, né? Por isso que à noite chove muito às vezes. E né? em cima do avião, assim, que você vai passando, né? Fala que é Alagoas porque tem água pra todo lado lá. É muito doido. Aí eu comecei a dirigir, entendeu? Aí quando 2023, aí 2027, eu aceitei Jesus. Olha. Não. Não, 90. 97. 97. 87. Não, 97. Ah, 97. Que ele falou Peraí, 2027. estamos falando, não. De volta pro futuro. Não, eu tô falando, desculpa, com 27 anos. 27 Ah, com anos. 27 anos. Entendi, Ah, tá tá. certo. Isso, 82, lá 90 e alguma coisa, 91, nos anos 90. Tá. Mas e a varoa? Você já tinha casado? Eu me casei em 82. Na 83. Conde de Copa. Ia fazer 18 anos. 18 anos. Aí já era, um pouco mais, ia fazer 18, mas já era tratorista. Já era tratorista. Agora já dava pra, entendeu? Bancar. Dá pra pagar um É lanche, que né, pastor? eu casei, mas o meu sogro não queria, porque a minha esposa era branca. Nossa. Aí eu fui pedir pra namorar, ele disse, preto aqui, só as caixas de som. Lembra daquelas caixas de som de 3 mil que tinha preto? Só as caixas de som da minha radiola. Ainda bem que hoje, olha, Oi. comemoração à raça. Olha lá. Aqui é. Pretinho. Você vê, né? Pretinho tá em alta. Até a igreja estão pintando, né, pastor? 90% é preto. Tudo de preto. Aí ele não quis aceitar, aí na época eu não era crente ainda, aí carreguei minha esposa, ela concordou, a gente fugiu. Tudo, ela com 15 eu ia fazer 18. Meu Deus. Mas você conheceu ela onde? Na fazenda mesmo. fazenda? Ela Fazenda. era. O pai dela era cabo. Cabo. Cabo quer dizer líder de turma. Ah, Porque essa era a linguagem da época. Uhum. Aí fui sem nada. Foi-se embora. Fiquei morando com a minha mãe, que meu pai tinha falecido. E depois fui para minha casa sem nada. O meu irmão me deu uma TV, tinha daquela
que você batia, dava 5 minutos para abrir a Ela ficava back, sei lá. Aquele barulhinho. E você esperando. E os outros que não tinham ficavam na porta esperando, torcendo para funcionar. Meu pai tinha o Copa do Mundo assim, na fresta. Roda a antena! Põe mão brilho. Era a época. Aí a gente não tinha nenhuma mesa para comer. Nossa, pastor. Entendeu? Foi na raça. Na raça. Aí 18, fui na 15 anos, carpintaria, eu mandei fazer 2 tamborete, eu não sei qual é a linguagem de hoje, aquelas bancas. O Tarso Licurgo falou, foi. Banquinho, né? Banquinho, que não tem o Licurgo que é de Natal falou uma coisa. Um pra mim, outro pra mulher, a mãe mandou uma tauba na outra. E já era. E fomos pra nossa casa, na fazenda. Na fazenda mesmo. Aí o colchão era aquele ortobon. Não, king mesmo. Aquele. Era aquele que era 2 centímetros. A juntar a palha, Você sentia até o núcleo da terra, né? As costas. Era terrível. Nossa. E aí, eu, 2029, com 29 anos, aí você vê, eu me converti com 27. 27. Motorista. E como é que foi essa conversão aí? A conversão, rapaz, eu já tinha essa aptidão. Entendi. Porque desde cedo eu tinha essa chama espiritual. E não sabia o que era, né? Não, eu ia para a igreja católica quantas vezes, com todo merecimento, sem descrédito nenhum da religião, obviamente, com todo respeito, mas eu ia... Eu orava muito nos pés do Senhor morto. Entendi. E domingo o pai ia fazer as compras, 15 quilômetros, a gente ia de Pau de Arara, e aí eu aproveitava, ia lá, orava, e saía. Eu sempre, às vezes trabalhando no campo, eu orava. Na minha ignorância, mas orava. E nunca... Eu mesmo com a minha esposa, sem ser crente, a gente, para namorar, a gente orou. Olha, orava. Já tinha essa. Entendi. E nunca tacou no nervo ciático, pastor? Eu tenho a teoria que o Espírito Santo ele entra pelo nervo ciático, porque o cara tá aqui, ele dá aquela... Dá aquela nunca chegou, só depois, sabe? Exatamente, só depois. Aí, quando... Eu, 27 anos, fui ser crente. Aí, em 29 anos, com 2 anos de crente, aí sendo motorista, houve uma reunião, que foi o período que veio aquela questão da qualidade, 5 S's. Não sei se ainda hoje é essa mesma frase, mas ISIS. Teve os 9.000, né? 9.000. Agora, mas eu... Pronto, era um programa 5S, entendeu? Era bem... Aí a gente começou a fazer na empresa. Aí o processo ficou mais fazendo os POP, né? Processo operacional padrão. Exatamente. E na reunião de motorista, foi um consultor de São Paulo. Alceu. Você vê, nunca esqueci o nome, tá com o quê? 29 anos. Nossa. Nunca esqueci o nome dele, Alceu. Aí ele foi fazendo uma palestra e cada motorista fazia uma apresentação, eu fiz. Aí ele parou. Não me disse nada, né? Só que aí ele foi dizer, o gerente agrícola, que era um dos proprietários da empresa, vai ter um menino aí que esse menino tem futuro. Olha só. Olha. Discursava bem já desde mesmo sem saber. O que era discurso? Já discussei a ponto de chamar a atenção de um consultor nacional. Caramba. Aí não deu 2 semanas, o gerente agrícola, que era um usineiro, e na época são muito até hoje conceituados, né? Para o povo rico, de posses. Aí me chamou, gerente agrícola. Estava acima do meu encarregado e do meu supervisor. E dono, por sinal, da empresa. Disse, rapaz, você tem boas informações, seu Gosto. Pô, não, doutor. Que a gente tem o costume de aqueles que são... A gente chama de doutor. Chama de doutor. Até hoje, o pessoal mais antigo né? A cultura respeitosa. Aí ele disse, rapaz, o Alceu falou bem de você tem futuro. Aquilo já... tá bom. Que legal. Aí me pôs para ser fiscal. Eu agora já ia fiscalizar os motoristas e assessorar o encarregado de transporte e carregamento da empresa. Entendi. Isso dava em torno de 300, 400 pessoas. Nossa. Entendeu? Sob a sua fiscalização. Sobre essa... Aí eu impactava, porque como eu era bem criqui como motorista, bem educado, aí às vezes o pessoal quebrava, estragava, como vocês chamam mais aqui no sul, o transporte no campo, e eu consertava via rádio. Faça isso, faça isso. E pelo rádio ele ouvia. Primeiro tutorial de inventou. Pelo rádio ele ouvia o que eu estava fazendo. E passando a instrução. E o superintendente da empresa, que era irmão dele. Rapaz. Aí um dia ele me chamou. Disse, você não quer
ser encarregado não de tudo, do transporte e carregamento. O sabido sem estudo, não é? É verdade. Eu não tinha, é o autodidata, né? Você terminou o ensino médio ali, o básico você terminou. Agora, depois que a coisa começou a clarear, que não tinha mente para isso. Né? A vida era para trabalhar, né? Mas eu aquela te dei um escolinha dom da fazenda, na época era o Nordeste, um livro amarelo e verde, Nordeste. Primário ali, né? Primário. Mas Deus o dom já estava dentro. Já estava. Aí ele disse, não, eu não tenho capacidade, não. Disse, não, então eu vou deixar você com transporte e carregamento. Ele disse, o meu irmão gostou muito de você. Não queria largar. Era o que já estava, era top da empresa. Entendi. Aí tá bom. Porque eu já tinha experiência do dia a dia. Sim. A prática, né? Prática. Não a teórica, mas a prática. Que às vezes vale até mais. E ele era crânio, ele é até hoje, ele é dono de muitas fazendas, ele é um agrônomo, mas Luz bom, né? tudo, até hoje, tudo que eu faço é em número. Olha só. Aí eu participava das reuniões e fui aprendendo com ele. Aí eu comecei agora a liderar, agora eu comecei a ter uma vida mais profissional, não pelo salário, porque o salário não alterou. Não alterou. Porque é prata da casa, como se diz, não valoriza, né? Entendi. Mas a regalia, o conceito muda. Porque agora eu tenho acesso, eu me reportava ao dono. Diretamente ao Tinha dono. outros após, mas agora eu estava tinha um caminho aberto, me né? reportando ao dono. Quando o supervisor não estava, era com ele. Então eu comecei a desenvolver a ponto de ganhar confiança. E daí para frente, fazer pessoas que não era nada ser alguém. Aqueles que, da minha época, daqueles que eu fazia deles motorista e eu tratorista e empurrava eles para... Hoje tem muitos profissionais ainda. Que bênção. Aí, quando deu 2002, eu já estava com 43 anos. 2008, eu tenho um problema no joelho, que eu tenho gota úrica. O ácido úrico é muito alto. Quando sobe, ele... Aí eu já nunca tinha ido ao médico, não sabia o que era. Sim. E aumentando, mas carne vermelha, tudo ácido. Nossa. Era coca, frango, né, também. Tudo. O frango dizem que é ruim, né? Diz que é ruim. Pele de frango, né? Diz que a pele ali que é um veneno, vixe. Aí tomate, tudo isso. Eu não aguentava andar. Fui andar de cadeira de roda. Nossa. Aí me afastei da empresa por invalidez. Por conta que os joelhos... Já não tava. Nessa semana mesmo eu fui fazer exames. Tava com água. Já tirei 14 vezes água do joelho. Nossa. Porque depois que eu fui crente, comecei a orar também demais, aí piorava. E à noite que a minha mulher quem me levantava da oração, porque eu não tinha força para o joelho cheio de água. Pra voltar. Aí o meu patrão foi quem pagou o médico. Disse, rapaz, isso é alimentação. Vou pagar um médico para você, veja a condição como era precária. Aí pagou um médico, eu fui pro médico e só tem jeito mais não. Aí eu fui afastado em 2008 da empresa. Em 2012 eu me aposentei. 2012. E é tudo tão recente. Parece. Recente, né? Tudo pertinho. Aí interessante, aí vem o contexto espiritual. A gente falou do profissional. Né? Agora. Mas aí eu tô falando só não, eu. Não, isso aí mesmo. Não, senhor, perfeito. Aqui a gente eu tava pensando nisso que eu ia perguntar, tipo, quando começou esse seu interesse tanto pela palavra de Deus, né, porque assim, você vê que, por exemplo, você não teve estudo, mas provavelmente você deve ter estudado muito a palavra de Deus nessa época aí, né? Então eu já ia perguntar isso, então já pode emendar no espiritual que vai ser... E ele tava comentando também da conversão, né? Que falou que orava muito mesmo no namoro, sem conhecer, saber exatamente. Já tinha essa conexão. Essa chamada. Aí, nesse período que eu passei profissionalmente, como eu me converti em 92, e aí surgiu essa questão profissional, mas aí eu comecei a estudar. Entendi. Entendeu? Eu fui fazer faculdade de administração, mas curso técnico. Não terminei por conta do trabalho, e já estava dirigindo igreja. Já começou? Aí, isso depois de 2000, 2002, Entendi. que eu comecei. Aí eu fui fazer a teologia. Trabalhava de dia à noite. Fazendo a teologia. Ia para Maceió, na nossa faculdade, e fazia teologia. Até a convalidação pelo MEC. Entendi. Só que aí já fui terminar em 2011, por aí, 2012. Mais recente. Aí
Aí vocês aqui dizem daí, né? Daí a gente me converti em 92. A conversão foi já num campo, tratorista. Quando um amigo meu orou por mim e me deixou zonzo. Eu gostava de bola e na época era um dos maiores obstáculos, que não podia na época. Ah, é verdade. Aí, daí eu fui para a igreja, recebi a oração e aí começou. Dizia, não vai passar 15 dias, não vai passar 30. Eu era muito gaiato, sabe? Entendi. Eu era gaiato, eu gostava de fazer presepada, assim. Quando eu não tinha o que fazer, eu pegava aquelas caixas de bolacha, de papelão, colocava uma pedra dentro e colocava no... Porque o cara tem o costume de chutar o papelão. Eu ficava escondido. Aí vinha a mulher, vinha a homem... Aí volando. Aí eu gostava. Gostava da bagunça. Eu gosto de rir, você tá vendo. E você era jogador dos bons? Era. Qual a posição? Eu jogava de meia direita, centroavante. Ia, centroavante. Era goleador. Goleador, camisa 9. Era craque. Morava debaixo da trave. Só que não tinha, né? E o seu time na infância já torcia, né? Era CRB mesmo? Era CRB. CRB, né? Em Alagoas era CRB, Flamengo no Rio. São Rio. São Paulo. Internacional. O São Paulo é tão... Era esses 4 Tem um tio meu que jogou lá no CRB, o Zé. Você esteve aqui com a gente já no podcast. Volante lá. Grandão. O Zé. Que anos, mais ou menos? Foi, acho que 98, perto dos anos 2000 ali. Até que ele vai até lá, o pessoal conhece ele até hoje. Então ele fez sucesso. Fez sucesso, foi bom. Tem um gol dele até, a gente até falou. Ele fez um dos gols mais bonitos. O Zé. Quem é regatiano da época lembra. E ele vai estar aí hoje, acho que na igreja. Ele é obreiro também, né? Evangelista hoje. Queria falar com ele. Se ele estiver aqui, eu vou apresentar ele pra você. Jogador. Ele era da época, talvez, de Joãozinho Paulista. Pode ser. Pergunta, deve ter muita... Não, eu falei 98, mas é mais velho. Não, é depois dos anos 2000, pastor. Mais recente já. Mas é... Aí eu me converti, aí veio essa proposta profissional, até eu me aposentar. Aí comecei a pastorear. Melhor dizendo, fui ser diácono, né? Com 2 anos depois de convertido. Aí fui dirigir com mocidade. Ser líder de jovem. Aí comecei a aprender a ser crente, verdadeiramente. Porque na época a gente era muito duro, crente nordestino. Você não pode. Bem rígido lá, né? Aqui também. Aí, quando eu coordenei jovens, eu aprendi. Entendi. O jovem errar e eu defendê-lo. Entendeu? Eu aprendi o que é o amor. Nossa, que massa. Aí o jovem errava, eu ia lá, pastor, ajuda, pastor. Vamos ganhar. Aí fui desenvolvendo. E o interessante é que a gente faz muito essa divisão entre a vida do mundo secular, e a vida da igreja. Mas no seu emprego, você já estava aprendendo a liderar e você passou isso... Você entendeu? Deus já tinha um propósito. Um propósito de me colocar ali para eu poder trabalhar com pessoas futuramente. Exatamente. Porque agora eu estava coordenando 400 pessoas, aproximadamente, Sim. de todo tipo de mente. Então, eu hoje não tenho um problema com o ser humano. O ser humano, qualquer coisa que ele fizer, para mim é ser humano. Já lidou muito, Eu vou entender tudo que ele faz, sem me escandalizar. Ainda mais você que deve ter sofrido muito com a questão racial. Exatamente. Né? Eu já passei tudo que você pode imaginar. Aí fui desenvolver. Fiquei lá na fazenda mesmo, auxiliando, porque os dirigentes eram da capital, da cidade. Ia 2 vezes por semana, quarta, sexta e domingo, 3 vezes. E o resto era a gente, e o diácono Silvestre, que era um pai para nós na fé, que coordenava e a gente tocava ali. Pegava o candinheirinho, a lamparina, caixa de som. Lembra que eu distribuí o caixa de som nas costas? Hoje é top, né? Essas coisinhas pequenininhas. As torrezinhas, né? Naquela época era desse tamanho. Caixona de madeira mesmo. E a boca pesava mais do que a madeira. É verdade. Você que corria, cortava isso aqui. Nossa. E alegre. Aí ia pra dentro do canavial, para as fazendas mais... E evangelizar. À noite, domingo à tarde. E já era assembleia, pastor? Assembleia. Porque a Assembleia de Deus, ela predomina no Nordeste. Na nossa região só tem Assembleia de Deus. Só Assembleia de Deus. Teve aquele momento, porque assim, tem o
tem um momento que você faz alguma coisa e você percebe, eu nasci pra fazer isso aqui. Teve alguma vez, a primeira vez que você pregou, assim, realmente te deram oportunidade, você pegou uma mensagem ali do começo ao fim, estruturada, pregou, e você viu assim, eu nasci pra fazer isso aqui? Você lembra desse momento? Eu não percebi. Não percebeu? Não, porque eu acho as coisas naturais. Nada me empolga, assim, pra achar que eu posso, que eu sou. Entendi. É de mim. Mas, com 15 dias de crente, Olha. numa dessas concentrações, que a gente chama, não sei se aqui é a mesma nomenclatura, quando a gente vai fazer um trabalho evangelístico, a gente chama da concentração. Quando a gente se concentra, Entendi. instala o sonho. A gente acho que não tem um nome específico. A gente Nós só vai. Aí, isso é a caixa de som quando chegou energia nas fazendas, mas quando não tinha, era na boca mesmo. Aí me deram a oportunidade. Vamos ouvir o novo convertido, Genival. 15 dias. Isso, tínhamos 15 jovens, umas 20 irmãs, os obreiros, e eu preguei. Aí os obreiros disseram, esse negro vai ser um pregador. Porque, com todo respeito, mas essa frase, esse negro, é comum. É comum, a gente, no dia a dia lá é comum, não é pejorativo. Não né? é pejorativo. Sim. Esse negro vai ser pregador. 15 dias de crente. Rapaz. Aí foi quando foi desenvolvendo o diaconato, entendeu? Eu andava com pilha de livros. Estudando. Veja bem, já minha esposa ficava com raiva porque a gente saía para passear. Eu levava um monte de livros. Eles iam tomar banho na piscina e eu ficava lendo. E aí eu li o Novo Testamento, lia assim. Eu me sentia bem, entendeu? Lembro, né? Pegava a ler a Bíblia mais rapidinho. Eu ficava com sede. Aí os meus amigos hoje eles dizem os que da minha época, os crentes que são hoje, agora eu entendo porque era aquele monte de livro, entendeu? Já era a chama ardendo e nem eu percebia. E a gente nunca teve essa questão, né? Eu e o Arruda nunca fomos novos convertidos, né? É verdade. Já nascemos já no berço Al Shaddai. Quer dizer, eu sou fã de vocês. E a gente é do vocês são senhor de originais. você. Vocês são originais. Sim, mas eu costumo dizer quando eu vejo, vocês vão fazer parte dos 144 mil lá do Abel. Amém. Puro que são. Vai abrir o céu aqui, o Jânio vai subir. Vou um redamoinho. É privilégio, na verdade, né? A gente é privilegiado nesse Mas a gente não teve esse momento de, sabe, que converte, que tipo assim, você sabia o que era aquela Eu sei. vida, e daí você, eu entrei numa vida completamente. A gente não teve A transformação isso. ali, né? Por incrível que pareça, o Sul tem muito disso. De filho de neto. Filho, né? Sim. No Nordeste a maioria era assim, perdido. Era católica, né? Era do mundão, era. Aí eu comecei a liderar jovens, continuando, e quando chegou os anos 2000, eu estava com 8 anos, já era presbítero com 4 anos. Não, eu fui com 4 anos depois de crente, fui ser diácono. Olha, começou já, né? Isso, 96. Aí quando chegou 98, quase 90, aí o dirigente da fazenda, isso tudo na fazenda. Tudo lá na fazenda, né? Aí eles foram escalados pela cidade, pela matriz, a sede da cidade. Sim. Para toda quinta, um deles dá uma palavra. E no dia do que era o meu dirigente, Faltou. ele teve medo. Porque ele era muito simples também. Entendi. Eu já pregava, né? Ele viu o meu... O povo, desde essa época, quando eu pregava, o povo chorava. E eu também. A saudação não é só... Tinha festa de comemoração das mães. Ainda hoje, quando a gente se reúne, todo mundo fala nisso e a gente começa a rir. Aí eu fui assar carne. E o dirigente da congregação foi dar uma palestra para as irmãs à tarde do domingo. Mas ele pregou a coisa falando tão seco, sem vida, que ele disse, chama o Gênio lá, chama o Gênio. Ele faz só me chama de Gênio. Aí ele falava assim, Antônio Souto, o nome dele, um amigão da irmã. Aí ele disse, Gênio, prega aí, que esse povo só chora quando tu prega. Aí hoje eles zoam muito de mim. Aí os diáconos, os amigos, ficaram lá fora. Somos família até hoje. E por causa do amor que você tem pela palavra, até você chora quando você tá... E eles ficaram assando carne. Aí eu comecei a falar sobre aquela história do Salomão e as mães, né? Daqui a pouco tava chorando na igreja, e eles deixaram só na carne e vieram pra janela chorar também. Aí se ele não se esquece do... Aí eu não esqueci, pô, só chora quando tu... Chororô. Aí eu já tinha sabido que... Aí quando foi a escala dele, ele não foi de Bento. Ué, vai lá.
eu digo, pastor, que eu não podia, tu vai no meu lugar. Uhum. Aí eu fui. Aí o pastor da cidade me conheceu, do campo. Aí ele viu, quem que é esse rapaz? Quem é esse menino? É um diácono lá da fazenda. Rapaz. Quebrou tudo. Aí começou. Aí um amigo chamado Robério, que já era dirigente da igreja presbítera, me falou de mim para ele. Uhum. Aí no ano 2000, ele me separou para o presbitério. Presbitério. Aí foi quando foi num congresso de jovem. Quem estava pregando era o Marco Feliciano, naquele Marco auge. Feliciano, uhum. Como Aí que é a eu- mensagem lá, João, que você fala? Não sonhe, ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos, que ele pregou nos Gideões, né? Que era um sucesso. Aí ele não tinha nem os Gideões. Ele não tinha, Nossa, é antes ainda. Ele estava explodindo como jovem, né? E eu estava lá embaixo, fui separado do presbítero, fiquei lá embaixo. O pastor disse, quando ele começou a pregar, o pastor olhou me viu e disse, chama o presbítero Genival para cá. No dia da minha consagração. Nossa. Consagrei à tarde, à noite fui para o congresso. Quando eu subi, que botei o pé no altar, aí ele se virou, deixou de pregar e se virou. Marco Feliciano. Disse tudo o que ia acontecer. Caramba. Deus vai te usar nesse país, no mundo, como brasa de fogo. Profetizou até hoje, o povo lembra. E você já Foi conversou público. com ele sobre isso depois, pastor, ou não? Teve a Já, oportunidade? já, mas rápido, que a Rápido, gente não aham. viu. Aí pronto, pra mim era normal. Profetizou e eu voltei pra fazenda. É, porque o negócio falou, as coisas não sobem muito da sua cabeça. É, Você fica não sempre fica- pensando, né? Você Exatamente. tem que ter calma, né? E já tinha acontecido aquela questão que foi em 94 da minha filha. Do testemunho que eu conto, que Deus ressuscitou ela e me fez as promessas de viajar ao mundo. Se E quiser não- contar, se quiser rapidinho, contar, pastor? contar Não, rapidinho. É o nunca- testemunho, eu já contei aqui, eu acho. Será? É. Porque em 94, a minha filha faleceu no posto de saúde. Meu Deus. Eu estava orando na igreja, quando eu vou ir para casa, não, tua filha foi posto médico. Eu cheguei lá, ela estava morta. O médico, quando deu o veredito da morte, aí eu peguei ela e levei para a igreja, que eu estava orando. Agora eu lembrei. Lembrou? Eu lembrei. Mas pode contar, que eu Pode não sei. contar. Não, aí ela ressuscitou. Nossa. Aí o médico foi, o vizinho foi aqui. Aí foi quando Deus me disse que os meus sonhos não estavam mortos. Que Ele ia me fazer andar o mundo todo. As fronteiras iam se abrir. Isso em 94. E nem tinha perspectiva, assim, de... Mas Aí- ele falou de. Você ouviu direto a voz dele falando ou ele usou? É porque você fala com Deus pelos sentimentos. Sim. Não é? Uhum. Então, aquele vem do coração, a mente, e você percebe aquela voz lá dentro, aquele sentimento de machucando. Sim, sim. Uhum. Entendeu? E nessa época, nesse dia, que a gente era muito espiritual. Vivia orando, jejuando. Tinha semana que eu jejuava a semana toda. Aí eu pude ouvir algo audivelmente. Uhum. Eu Eu já tive visões muito importantes que me sustentam na fé. Legal. Aí já tinha essa promessa. Uhum. Só que em 95, isso virou normal. Sim. A promessa veio, isso Tava lá, mas... vem a preparação. Aham. Você se torna... Aí foi quando os meus amigos diziam, ô, Internacional. eu continuava dentro da cana. entendi. Passaram-se 15 anos, né? Nossa. Aí, Processo, né? com 6 anos depois, o Marco Feliciano, pela mensagem e a profecia, renovou. Entendeu? Que outro irmão chamado Alex já tinha também falado comigo. Entendi. Num culto, na congregaçãozinha, que Deus ia fazer isso. Aí eu comecei a dirigir igreja em 2000, Uhum. porque eu fui separado para presbítero, o pastor já depois me colocou para ser pastor de igreja. De igreja. E aí, em vez de agora liderar jovem, eu estava liderando igreja. Igreja congregações, mas congregações grandes, pequenas. Uhum. E aí eu comecei a me envolver com o ministério. Aí em 2007 eu fui separado para evangelista, já pelo pastor presidente. Em 2009, aí eu fui escalado para pregar na convenção. Na convenção lá. Imagine, o maior trabalho das Assembleias de Deus do Estado. Ou em qualquer estado, Ou né? qualquer estado. Convenção de ministros, Sim, é. que agrega todo o estado. Uhum. E eu fui escalado para pregar uma noite. 30 mil pessoas. Meu no Deus, centro um de ginásio. convenção. Aí, chefe, aí aquele dia que Deus disse, agora vai. Aquele dia que Deus disse, eu vou te apresentar, nego, para tu saber. Aí eu preguei, pronto. Até hoje, 2009, ainda tem gente falando nesse culto. Olha que mesmo. Aí o pastor presidente, pai, agora já era o presidente do estado. Nossa. Aí, 2010, preguei, o estado todo me queria, os pastores presidentes do Brasil
que estava lá, me convidava. Aí também nesse daí eu já estava afastado da empresa, né? Estava de seguro social. Já podia andar mais longe. Aí quando deu 2011, um casal de Pernambuco, que pastoreava, fazia missão na Suíça, me viu pregar em Palmares. Aí disse, não, tem que levar esse irmão, esse pastor para minha igreja. Olha aí, já tá mais uma promessa. Aí do nada um telefone. Alô? Alô? Pastor, é a irmã Simone, que é a irmã da missionária Maria. Irmã Simone, inclusive casou até agora há pouco. Pô, não, Simone, aqui é da Suíça. Aí, Já achou que é... É trote. Eu tava na fazenda aí. Não. Ela ligou de novo. Não, pastor, desligue. Não, é essa irmã, que a minha irmã e meu cunhado viu o senhor pregando e quer trazer o senhor aqui. Nossa. Aí começamos, o senhor tem passaporte? Ou seja, um ano atrás, um amigo disse, Bento, tu tem passaporte? Eu digo, não. Ele disse, tira, rapaz. Eu fui e tirei. Olha. Eu digo, tenho. Aí foi na fé mesmo. Aí a irmã dela começou a falar em mistério do outro lado. Aí já tá... Porque ele disse, essa foi a proposta que eu pedi a Deus, a resposta. Nossa. Aí eu fui embora para a Suíça. Aí já começou na Suíça. Nossa, foi, Suíça. E como é que foi entrar no avião internacional, chegar naquele lugar diferente? Não, é coisa que você não esquece nunca. Né? Primeira vez, um voo internacional. Aquele povo falando faz estranho. Conexão em Lisboa. Você foi em Suíça, você vê neve. Ai, do dentro da cana. Isso que eu ia falar, nunca vi nem frio levando. Gostou do frio? Gostou do frio ou não? Não, a princípio não. Hoje eu amo frio. Mas no princípio é muito frio, né? Porque frio é uma coisa muito frio. Muito frio. Eu já peguei 22 graus negativos. Nossa, aqui dá 9, nós estamos tremendo. Você jogar água pra cima e ela não cair. Nossa. Virar vapor. Rapaz. Eu quase morro na Suíça. Fui brincar com neve. Nossa. Queimou todos os dedos. Não, junta atrás, trava tudo, céu. né? E fui pro aquecedor do carro, mas eu gritava. Nossa. Parece que vai estourar tudo. Nossa. E a esposa do senhor acompanhando sempre? Ela foi. Nessa vez ela não foi. Não mas foi. aí eu comecei todo ano. Entendi. Entendeu? E ela já começou a dar a letra, né? E você não vai levar pra Suíça. Aí a partir daí, todo ano eu era escalado pra pregar na convenção. Aí que legal. Até hoje eu ainda prego. Agora... E na promessa, quantos países o senhor já visitou aí? Já em 23 países. Olha só. Que coisa. Aí depois veio um amigo chamado Bruno, pastor. Porque quando eu preguei em 2013 na UMADEB, aí era o período que o WhatsApp estava entendi. Saindo. Aí começaram a publicar e ele foi o primeiro que me levou, 2011, 2013, que me levou para os Estados Unidos. Estados Unidos, entendi. Connecticut. Aí eu Bridgeport, né? Port, a cidade. Meu amigo até hoje, é um filho do coração. Aí ele me levou para a América. Aí um pastor de Boston, meu amigão até hoje, a família, Carlos Valardão do Rio, desde americana há muito tempo, estava lá, e viu meu testemunho. Aí já emendei, já preguei em Malden, Somerville, Nossa, já fez a tour. Aí daí para lá todo ano. Olha que benção. Todo ano vai levar nós na próxima. Vai levar nós, Mês passado eu fui 3 vezes. Nossa, aí você já me parou. De novo. Você está saindo muamba, você não tá... Você se torna suspeito. Ainda bem que a gente vai só pregar. Que legal. E aquela coisa realmente de ver o que Deus faz na vida da gente, né? Da onde você saiu, da onde você estava lá. Não que um é melhor que o outro, né? Mas é que no imaginário não é possível. Na perspectiva humana não faz sentido. Quando eu conto o testemunho, Vão, é que o pessoal diz, mas os seus amigos foi muito... Não. Nem eu acreditava, era realidade. Claro. Era loucura da cabeça dizer que eu ia cruzar a fronteira. Hoje, todo dia eu recebo convite internacional. Olha que benção. Lá na fazenda, qual que era assim, se passou pela sua cabeça, a maior perspectiva, aonde que eu posso chegar aqui? Você chegou a pensar nisso? Tipo, nunca. A vida era aquela, né? Do começo ao fim. Era o que os nossos pais viviam. Qual era o sonho? Um dia eu compro uma casa na cidade. Uma casa na cidade era... Não era nem na capital. Era o auge, né? Vamos dizer assim. Só na cidade tá bom. Eu faço uma casa para mim. Que era o sonho do seu pai e que se não fosse a questão divina de Deus, ele seria o sonho dos seus filhos, dos netos. Foram 3 filhos. Uma faleceu por não ter condição de dar sustento a ela. Meu Deus. Entendeu? Foi Pegou um germe, porque eu não podia comprar leite, eu dava
vitamina de banana verde. E eu acho que num daqueles processos com muita lama, né? Ela pegou um germe e se fosse dias depois ela não tinha morrido porque tinha médico, mas a gente procurava curandor, eu não era crente. Ah, foi antes disso. Aí, tratorista ainda, ela não pensei que não, a menina morreu. Meu Deus. Ainda hoje, até hoje. 34 anos. Meu Deus. Era primogênita. A última. Caçula. Ah, era caçula. Era. Entendi. Cássia Rejane. Era o nome dela aí. E o nome dos outros? Maxwell e Gisele. Vão assistir esse episódio, hein? Vão assistir esse episódio. Vai mandar pra eles, né, pastor? Eles, se for pro Instagram, eles assistem. Tá bom. Hoje eu tenho 5 netos, a Gisele, Ismael, Irla, Yandra e Emanuel. Olha que A beleza. Manu. E a esposa, como que é o nome? Marilza. Marilza. Essa é a guerreira. É guerreira. Quem manda. E nessa agenda doida aí, você fica bastante tempo fora de casa? Se for atender, não volta para casa mais, não. Nunca mais, né? Todo dia tem convite. E todo dia o pessoal faz a festa no dia que eu posso. Entendi. Com todo respeito. Mas a consideração que eles têm, né? Sim. E o desejo de levar é aquele que eu digo, a chamada não tem explicação. Se é Deus, não tem explicação. É muito doido. Porque até hoje não tem explicação. Entendeu? Porque não é sobre técnica, né, pastor? É uma coisa que tá dentro de você que você não consegue explicar. Não Porque, é assim, questão de merecimento. Merecimento. Porque do ano passado, assim, a gente sabe que quem faz é Deus, né? Mas o melhor culto, assim, do ano passado, disparado, foi o que você pregou aqui. Meu, eu senti a presença... A igreja, a gente sentiu a presença de Deus de uma forma que não dá pra explicar. Não tem técnica que consiga fazer isso acontecer. Então, graça, é a unção de Deus aí que faz a diferença. Como é que pode, né? Deus escolhe. Assim. Não, acabou, é verdade. Mas é lindo, é lindo. Deus não olha a aparência, a cor, né? Que ele chamou, acabou. Sim. Isso é a parte mais legal. É que eu motivo os jovens, porque se você analisar, eu passei ralando, eu nunca tive aptidão. Meu sonho era igreja. Sim. Ser pastor, né? Pastor de igreja. Pastor de igreja. Aí vai e vira a volta, entendeu? Eu passei 15 anos da promessa para começar a se cumprir. Tem fronteiras hoje de países que eu chego, eles olham o passaporte, vê a carta, convite, vai no YouTube, vê eu pregando, aí, Olha que benção. nem pergunta nada. Bom. Ele sabe a originalidade, Que massa. não é? Aí hoje o que marca assim, às vezes, é que os meus patrões, né, que iam uma vez por ano nos Estados Unidos, eles traziam presentes para nós funcionários, assim, que estavam na liderança. Aí hoje, eles me encontram na sala VIP dos aeroportos. Olha que benção. Hoje, tu vai para onde? Eu vou ali na Alemanha, eu vou ali na Itália. Eu enfeito mais, eu vou ali. Vou ali só para dar uma moralzinha. Aí eles começam e me consideram. Sim. É a família Santilde, Oiticica, né? Eu devo toda a minha vida profissional a eles. Isso eu nunca vou esquecer de ser grato. E sobretudo, Dr. Cristóvão e Alexandre, que foram eles que eram proprietários, né? Um diretor agrícola, outro gerente. Entendi. Mas eles que confiaram, eles que me fizeram o profissional. Te forjaram ali, do né? jeito que o pastor Anóbio, o pastor Zeneco e o pastor Orisoldo me formaram ministerialmente, eles me formaram profissionalmente. E como o João falou, te deram a base ali, né, pastor? Porque você teve uma experiência ali. Não, eles me suportaram, porque eu errei muito. Sim. E eles sustentavam, e hoje posso dizer que são amigos. Eles me convidam, Alexandre meu é um homem de muitas posses, um homem conceituado do nosso estado. Mas, vendo, vamos jantar, vamos marcar um encontro. É dizer, isso é muito privilégio. Sim. Os agrônomos, que eram meus superiores, hoje me tratam como amigos, não mais como empregado, mas como amigo, como subalterno, mas como amigos. Então, isso são momentos que você não pode esquecer. Verdade. Né? Só Deus, através do Evangelho, na minha vida foi... Com certeza. O Evangelho inteiro foi assim, né? Ele pegou os pescadores, o pessoal da Galileia, que talvez tivesse num ambiente que talvez ninguém acreditasse neles e... eu costumo chamar de improváveis. Os improváveis, né? Eles não eram ninguém, né? E entraram na história. Você vê, é só Deus. 2000 anos, aproximadamente,
E o nome deles estão aí. Estão aí. Toda noite se fala, né? Toda noite. Tudo se fala. É verdade. Às vezes de manhã. De manhã, exatamente. E agora com o YouTube, 24 horas 24 horas falando o nome deles. Aí Deus me deu o privilégio de hoje ter amigos em quase do mundo todo. E agora tem mais 2 aqui. Agora mais 2 em Londrina. Não, mas desde que eu comecei, né? Quando as minhas primeiras viagens para pregar fora de Alagoas, eu vinha Minas, São Paulo, porque aquelas pessoas que trabalhavam, que congregavam lá comigo, tempo de entre safra, que lá era entre safra, no sul é safra. Então vinham das chuvas. Entendi. Aí eles vinham e me indicavam aos pastores, só que eu vinha sem oferta, sem passagem. Eu comprava com meu dinheiro aquelas passagens bem que você só acessava, chamava RIP na época, ficava de stand-by. Se tiver assento disponível, o senhor vai. Se não tiver, não vai. Fica aí mesmo. Aí para vir era fácil. Para voltar, que não tinha muito movimento voltando. Para ir? Aí às vezes eu chegava no aeroporto de Guarulhos, Uberlândia, eu lembro, e o voo tá cheio, moço. Choveu e o voo atrasou e lotou. O senhor vai ter que esperar. Nossa. Aí o outro que vinha também, aí ficava pro outro dia. Nossa, repousar em hotel? Não, aqui, ó. Não tinha isso, não. Os irmãos me deixavam e voltavam para a fazenda lá, Irusina. E pronto. Aí os 10 reais que eu tinha era uma coxinha e um refrigerante. Pronto. E às vezes de manhã, não, moço, não vai ter espaço. Isso aí era às jejum. vezes eles ficavam com dó. Aí eu ia comer pasta de dente. Nossa. Pra saciar, né? Ficava, enganava o estômago, Meu né? Deus. Meu Deus. Ficava friozinho lá dentro, dá um friozinho. Eu não esqueço. Sério, pastor? E o bom é que as cadeiras do aeroporto é confortável, né? Aí eu botava o pescoço, sem duro. pescoço, aí começava a roncar e o povo ficava olhando, os caras com dó, os funcionários. O senhor ainda tá aqui? Eu digo, tô. Meu Deus. Tinha gente que tinha dó, dizia, vamos lá pra casa comer e tomar um banho. De tanto que me via no aeroporto. E certeza que tinha gente falando, né? Pastor Genival tá só no bem bom, só viajando. Não, até hoje, né? Mas tem dia que você rala. Rala, bicho. Nossa. Aí pronto, aí. E alegre. Fazendo a obra. Não, né? mas era uma alegria danada. Aí hoje, onde eu chegar, se eu disser, olha, eu vou passar 2 horas, tem um carrinho me esperando para ir tomar um café comigo. Hoje mesmo ele não quis almoçar, né? Não quis, já tomou um cafezão abençoado. Pastor, passa pra gente, claro que não existe isso, né? Mas passa a fórmula da Coca pra nós aqui. Como que você faz para preparar o sermão? Sim, qual que você, não só de técnica, mas de oração, o que você faz para preparar o sermão? Olha, João, é dom. É bem que você... Eu leio muito. Hoje eu tô lendo pouco. A idade chegou, o desgaste físico, né? A pressurização do avião também te arrebenta. Porque eu viajo 250 vezes por ano. Eu vivo mais de um avião do que num carro. Submarino o senhor não quer entrar? Não. Melhor passar. Deixa quieto. Não quer ver o Titanic? Isso é pra vocês do sul. Aí o nordestino é trator mesmo. Aí hoje, dando resposta, por exemplo, quando eu trabalhava, eu fazia sermões, não tinha tempo, era no balcão. Nossa. Entendeu? E Deus me deu o dom, eu tenho uma mente fotográfica. Por exemplo, o pessoal diz, por que você não usa sermão, Bento? Se eu estiver pregando, olhar para um papel, pregando, ensinando não, mas pregando, olhar para um papel... Já foi. Levantei a cabeça, eu perdo a inspiração. Entendi. É errado, eu tenho que ter um sermão. Eu agora estou mais devagar, mas é a forma de eu pregar. Deus chamou. Por quê? Aí é onde você diz. Por exemplo, tem mensagem que passa 1 ano para você pregar. Ela fica remoendo em Eu você. tenho mensagem para desenvolver de meses, que você está lendo, vem aquela mensagem, e você não encontra, vai e não entra, vai, prepara o sermão e não inspira para você pregar. Entendeu? Aí tem dia que você vai olhando os papéis e lembra. Aí quando olha, aí as lágrimas vêm. Aí pronto. Para eu pregar uma mensagem, eu oro. Às vezes eu passo 2 horas de joelhos só pregando de oração. Nossa. E pegando a inspiração que vem. Entendeu? Só juntando, vivendo ela dentro de mim. Aí ela fica dentro de mim. Entendi. Por isso que eu não olho para o papel. Você já está dentro. Aí ali entra alguma revelação, entra algo e vai remoendo. Entendi. Olha que legal. Entendeu? Tem mensagem que você diz uma frase aí, você diz que só dá a mensagem, amanhã você já prega.
Você se inspirou e dá certo. Aí você depois prepara e diz, aqui vai dar uma mensagem. Sim, é rápido. Que vai edificar vidas. Então, o primeiro ponto, respondendo a sua pergunta, é a leitura, né? Sim. Porque esse negócio de Deus me deu uma mensagem, caiu agora do céu, eu acredito que Deus pode fazer, mas raramente isso acontece. Tem que ler, né? Tem que A ler. revelação tá aqui, né? Tá tudo revelado. Tá na palavra, né? na palavra. Ali está a base. Se vir uma coisa extraordinária, é questão de segundos. Sim. E no extraordinário você tem que medir se aquilo é Confirma. Deus ou não pela Deus, palavra. Porque ali, por exemplo, você está pregando em cultos, em congresso, que se você não tiver cuidado, você se empolga. Se empolga, Você vai dizer os seus pensamentos, vai fazer um desabafo, vai dizer aquilo que não condiz com a doutrina da igreja, porque você se empolgou. Aí pega e fala igual o irmão lá que fala, esse menino tá na sua barriga aí, irmão, ó, ele vai ser um pregador. Era só banha mesmo. Aí falou pra irmã, ela só era barrigudinha mesmo. Você Porque o cara se empolgou. Empolgou. É. Porque é ser humano. E não independente de ser pregador, de estar no púlpito, é ser humano. As emoções estão ali. Estão né? ali. Então, é por isso que eu gosto de pregar a Bíblia. Sim. Entendeu? Porque às vezes você entra em assuntos polêmicos e em vez de edificar, Causa uma divisão. causa um problema para o pastor, para a igreja. E você vai embora e vai ter que resolver. Deixa a ali. bomba. Né? Porque o que mais me consome para pregar não é o cansaço físico, não é o tempo da pregação. É que eu já fui o pastor de igreja. Por exemplo, eu sei que são muitas palavras e rápidas. E você, com uma palavra, pode estragar o culto. Pode matar alguém na fé. Pode deixar o pastor em dificuldade. Isso é muito sério, né? E eu sou do Ministério de Louvor e eu prego também. Falo pra você, cantar é fácil perto de pregar. Né? Porque na hora que você vai pregar, é o dia inteiro sofrendo. Parece que tem alguma coisa assim machucando dentro. Como é que pode? Tem noite que você não dorme. É difícil mesmo. E isso é o psicológico. Sim. Só que pra cantar não tem, é de boa. Olha, você às vezes está aqui olhando, eu conversando com vocês, mas a mente está dizendo, meu Deus, à noite, me ajuda. Deus, me dá um negócio mais... Você está mais lá por dentro, está ali ruendo. É isso que desgasta. Que consome você. E não passa, eu achei que com o tempo passava. Porque hoje, com a facilidade tecnológica, pregar qualquer um prega. Você monta um sermão. 3 pontos. Põe no chat GPT lá. Eu tenho amigos que dizem que tem igreja que exige que você pregue o que está escrito. Você tem que seguir o roteiro do escrito. Você entendeu? Sim. É fácil. Você lê, versículo tal. Você vai comentar aquilo. Eu tenho a dificuldade, porque é como o povo diz, a minha mensagem ela é histórica. Eu tenho que pegar um ponto e segui-lo. Até fechá-lo e aplicar. Por exemplo, eu acho lindo, e é correto, e eu tento fazer isso, mas não entrou ainda. Por exemplo, eu vou falar de oração. Aí eu leio aqui de Abraão, leio um versículo, aí eu vou comentar, depois passo para Elias, que já é outro contexto histórico. E a mensagem temática, né? Você usa o tema e vai pegar. Aí eu gosto, o dom que eu tenho é pegar, para falar Aí eu tenho que pegar um tema. É isso que é a diferença. Eu pego um tema, misturo com sai e no final, quando ele chegou, não começou. Entendeu? Mas dá super certo. Dá super. Aí é isso que também você tem que ler muito. Tem que ler, tem que conhecer, né? Senão Porque você vai jogar alguma coisa ali que vai... Você tem que conhecer a história, o tempo, Os contextos históricos, o contexto atual, para tentar incentivar aquela pessoa a continuar firme. É uma viagem no tempo, né, pastor? Você chama aquela pessoal que tá ali para ir lá pro tempo, viver a história. Viver a história e como se ela estivesse dentro daquele contexto ali, né? Aqui, acho que é 15 dias atrás, eu não lembro, antes, eu estava pregando numa igreja dos Estados Unidos. Rapaz, eu parei de pregar 9h15, deu meia-noite e ninguém saiu da igreja. Tinha um ensaio depois e acabaram, nem falaram no ensaio. Mas foi um negócio tão gostoso, rapaz. Tão bom, que eu digo, rapaz, estava precisando ver isso. Olha, será que hoje... Que assim eram os hoje nossos cultos. Hoje, não acontece com muita frequência, não é por culpa, é por conta da exigência da sobrevivência. Verdade. Entendeu? Porque muitos de nós chegamos no culto hoje estressados, queira ou que não. Sim. Porque não é fácil. Quando a gente fala do nosso tempo que os cultos tinham dificuldade de terminar,
As mulheres não trabalhavam, raramente. Passavam o dia orando. Sim. Nós trabalhávamos até 1h da tarde, 2 horas, no máximo. Tinha tempo para orar de madrugada. Muitas vezes eu era de 3 às 6 da manhã, antes de trabalhar. De 6, pegava o transporte e ia trabalhar. Mas toda madrugada estava orando. Eu tinha tempo de jejuar, mesmo trabalhando. Mas o ânimo era tão grande que eu jejuava 5 dias por semana, quer dizer, de 6 às 6. Quer dizer, queira ou que não, você está se espiritualizando. Sim. Você está se chegando mais perto. Aí quando chega o culto, Você já você tá- pega todo o espírito. Mas você vê quando começou aquilo na sua empresa, né? Aquelas que vem de fora, a forma de sistematizar o trabalho, a gente vira a sociedade do resultado. Exatamente. Então, a gente tem que dar resultado agora, homem, mulher, a gente tem que dar resultado a semana inteira. Chega na igreja, talvez a gente não consegue dar tanto. Porque as irmãs hoje têm que trabalhar. É. Sai do trabalho, Limpa a casa. já vem para casa estressada e depois do trabalho vai ter que arrumar a casa, cuidar da família, preparar já para o dia seguinte. Tudo isso rouba da gente Sim. esse tempo, essa espiritualidade. Aí chega já preocupado com a hora, passou de 9, muitos têm que ir, transporte Ônibus, alternativo, ônibus. Então tudo isso... O marido não tem que trazer só sustento, ele tem que ser melhor que o cara da empresa e tem que cada dia ser melhor que alguém, porque... Né? Você pode perceber, isso está tão visível até nos nossos cultos de oração. Certeza. Você chegava 7h05 numa igreja, não tinha lugar para você sentar. E estava todo mundo de joelho. Aquele barulho de línguas estranhas. Não era não você? Vocês ficaram debaixo da banca? Dormindo no colchonetinho. E para dormir no barulho. Hoje é uma briga, não vou generalizar, mas eu posso dizer com toda a certeza, a maioria, hoje você chega nas igrejas, não se ora mais. Assim, no culto de oração, os irmãos estão sentados, 12%, Esperando, 10% no máximo é que está de joelho. Isso é verdade. Mas o resto está esperando começar o culto. O pastor bate. Quer dizer, e quando começa, o WhatsApp. Celular. E que o quando culto não é o não é- WhatsApp, é o povo filmando. Quer dizer, não tem como se espiritualizar. O culto não é feito pelo pastor, é a comunidade inteira cultuando. Era isso que eu queria chegar. Eu costumo dizer que o segredo está em quem ouve, não é em quem prega. Como que você se preparou para aquele culto? Não é verdade? Senão fica só o pastor preparado e o povo não sente e aquilo nada. que a gente Não. fala, né? A sociedade do consumo se reflete ali, né? Você tá às pra vezes está tão consumir. preparado, começa a falar em língua, começa a pular e o povo olhando para você. Igual- Isso estimula também quem prega. Sim, e por isso que ele falou, igual o João falou, a gente vem, como a gente consome o tempo inteiro no shopping, a gente vem na igreja achando que a igreja é só pra consumir. Só pedir mais, vem, e eu não tenho nenhum papel nisso. Na realidade, a igreja vem para oferecer. Se a igreja vir para oferecer, aí é o vai, culto, né? É o culto. Não é? Mas, é claro, com todo respeito ao contraditório, e é aquilo que a gente está dizendo, é o momento que está sugando isso de nós, mas a maioria de nós, a maioria da gente vem para pedir. Sim. Senhor, eu estou precisando, Senhor, me ajuda. Porque o dia a dia tem nos desgastado tanto Sim. que a gente esquece de dizer, Senhor, eu estou aqui para te oferecer um culto, para te adorar, para me reabastecer. E aí você vai... Às vezes, tinha culto que nem precisa... A palavra, mas o louvor já resolvia. A palavra era só para cumprir a liturgia. Mas o pastor tinha dificuldade. Teve culto que o pastor me colocava para... Eu fui jogado para fora da igreja, para a calçada. Porque o louvor tava... Porque eu não parava de falar, o pastor bota ele na calçada. Quando ele parar de parar, ele entra. Para não atrapalhar a liturgia da palavra. Ele na calçada, ele na Eu calçada. fui para lá no línguas estranhas. Imagina o povo passando na calçada. Era aquela língua diferente. Hoje a gente tá. Mas hoje a gente Até a língua estranha, tá mais bastante. bonita, tá mais gringa. Falando mais grosso. Nossa, tá mais americanizada. Americanizada, né? Te canta lá. Mas na época era aquela música que chega fininho, era lindo, Tinha uma irmã né? que parecia que na minha igreja, parecia que ela ia explodir. Igual o passarinho do Shrek. Parecia que era da Al-Qaeda. Mas assim, com todo respeito. Mas era um negócio Era bom demais. né? O fogo pegava. Você chegava na igreja, sentia aquela atmosfera gostosa, A espiritual. conversão do meu avô foi com o hino do coral, pra ter ideia. E ele foi o patriarca, assim, da família que se converteu e veio toda a família com ele. Né? Muitas pessoas vinham pelos hinos. A palavra era essencial. Mas o louvor, as pessoas... Eu vi pessoas pulavam janelas.
Porque pela frente não podia entrar, culto, os caras batendo na janela quando abria, eu quero aceitar Jesus, eu quero. Porque o hino era, ele cantava a Bíblia. Exatamente. Agora a gente canta, muitos hinos só canta pra gente. Pra gente, não, automotivação. não é a palavra. Social, humana. Aí você se converte pra si mesmo. Autoajuda, né? Autoajuda, porque é o sucesso da época. E hoje não se, com todo respeito, obviamente, sim. Tem exceções, né? Vamos passar. Melhor, né? Melhor deixar Lembrando que naquela época tinha várias coisas erradas que acontecia que hoje em dia já... Então cada tempo tem o seu mal, né? Porque, por exemplo, hoje mesmo, com toda sinceridade, é bem verdade, que tem hinos que tem melodia e tem acompanhamento que você diz, rapaz, eu via isso, não era tão distante que nós, tão distante que nós. O Shrek. É verdade. Rapaz, quer dizer, houve um avanço tremendo, não houve não? Instrumental. Sim. Artístico. Sim. Porque hoje o louvor é artístico. Sim. Infelizmente. Né? Não generalizando. Muitas fazem show, né? Porque é o que está dando sustentação financeira. Não é? Esse é um ponto, assim, que é importantíssimo. A igreja não vai enricar ninguém. Não é? Então, para você perder a unção... É facinho, né? E migrar... O artístico. Você vai rapidinho. Uma linha muito tênue, né? Das nossas referências hoje está indo pro artístico. Eu estou com dificuldade para aceitar uma agenda, porque é um culto da cidade, dia do evangelho, e o rapaz que me convidou, as despesas é pela prefeitura. Certo. E a prefeitura quer que eu assine um contrato artístico para poder... não dá para mim. Entendeu? Tá saindo muito. Um ano de contrato artístico. Louco. Com direito à minha imagem, tudo. Entendi. Para eu poder receber. É uma oferta boa. Mas você vai ter que negociar alguma coisa. Porque eu... Não posso assinar isso. Não. A mão tá tremendo. Pode até que seja exigência por conta da legislação, da contabilidade. Tem isso. Mas você pode pegar isso e acabar com a minha história. Entendeu? Complicado. Tem que tomar cuidado. É isso que você falou, pastor, é muito importante, porque a gente tem os dois lados, né? Ao mesmo tempo que a igreja não pode estar alheia à cultura, no sentido de contextualizar, de pregar, tem que ser contracultural nessa questão, né? Então, assim, é uma linha muito tênue. Ele tem que tomar muito cuidado. A igreja, queira ou que não, vai ter que se envolver. Com certeza, Porque, para minha geração, é diferente da sua. Sim, nesse sentido, né? Talvez a gente não consiga mais fazer o que era feito. Hoje eu sento meu pastor, o filho, a gente tem um los macho. Meu pastor pra gente conversar, né? Conversar como amigos. Sim. Mas se o meu filho vai, ele não acompanha a conversa. Eles já estão muito à frente. Por exemplo, se você for ter os pastores com a mensagem que eu tive, você não vai ouvir. Porque eu fui criado, na maioria, pelo diácono Silvestre, que ele pregava na harpa. Entendi. Nossa. Na harpa? Na harpa, ele cantava o hino e ia pregar sobre as estrofes do hino. Olha. Nossa, eu nunca vi isso. Pregava sobre a estrofe do hino, depois entrava na Bíblia. Porque o hino era a Bíblia. E o poder caía, Jesus batizava com o Espírito Santo. E era semi-analfabeto. Cavador de levada. Passava o dia todo dia fazendo vala. À noite estava no culto e o poder caía, gente. Jesus batizava, curava. Tinha culto que não dava para terminar. Terminava e o povo ficava lá dentro sendo batizado, falando línguas estranhas. Olha só. Aí hoje, era nossa que se botar uma pessoa dessa para pregar, o povo vai saindo. E vai reclamar depois. Eu conto. Não, o pastor nem falar bonito, sabe? Jesus, nós. Promode, pra riba. Deus, não vai querer ouvir. Problema. Até para convidar uma pessoa assim, o povo não convida mais. Só que hoje a gente está falando bonito, né? Eu sou fã da nova geração. Digo com o coração aberto. Prega bonito demais, gente. Eu digo, rapaz, o povo ainda me convida com tanta gente boa. Eu penso isso. Eu às vezes digo, rapaz, por conta da nova geração é top. Só que ao mesmo tempo a gente é fã de vocês porque a gente não pode esquecer de quem a gente é. Entendeu? A gente pode falar bonito, mas se não tiver unção... Não adianta. Aí é isso. Aí os nossos cultos, às vezes, na maioria, né? Quando tem um batismo,
Jesus batizou 10, Nossa. Isso era ensaio. Isso era nos ensaios. Normal, né? Eu, quando coordenador, o povo mandava comprar luva. Dá luva, teu jovem, nunca vi tanto barulho. De borracha ainda. Mas também, o que era que acontecia? A gente fazia uma escala. Entendi. Todo dia tinha jovem jejuando. E no sábado entrava de 8. Orava até 11 horas de joelho. Não tem segredo, né, pastor? Tá ali, né? Quer. 1 hora era a mensagem, aí o negócio ia mesmo. A gente vive isso muito, né? Por exemplo, a Vigília do A4, que é o nosso mistério de adolescentes, está para acontecer. E já está tendo esse período de jejum e consagração diária. E o que a gente vive nas vigílias aqui é diferente. Porque se prepara, né? Tem que ler, tem que estudar, isso é essencial. Mas a oração, porque a leitura sem a oração vai ser técnica. É verdade. Não é? As duas têm que andar ali, né? Tem que andar, é unção, uma graça, né? A sabedoria e a graça. Oratória é uma técnica que se usa em qualquer ambiente. E é necessário, não é? Mas sem abrir mão da unção. É aquilo, né? A passagem de Emaús, né? Que depois que os dois conviveram com Jesus ali, Jesus explicou a palavra. Mas só quando ele se revelou, ele falou, né? Nosso coração ardia quando ele falava. Então é uma unção e a vontade de voltar para Jerusalém. E a vontade de voltar. Quando descobriram, foi a primeira coisa. Voltar para quem a base. Quer dizer, Jesus falava normal. Mas a unção era tão grande que queimava o coração dele. Compungia, né? Então, é essa unção que... eu sou ruim de debate. Entendeu? Entendi. Hoje está dando muito debate. E é essencial. Sim. Mas os dias não é saudosismo, é a realidade, né? E queira ou que não, a Bíblia, quanto mais o tempo vai passando, vai ficando mais difícil, né? A fé vai esfriando. Por conta das facilidades. É tudo muito... É verdade. É muitas vozes, né? Hoje, se eu quiser pregar, é só ir no YouTube. Fazer um texto, já tem texto pronto. Eu vou pregar essa mensagem hoje. O senhor já viu o chat GPT? LGBT não, né? Que isso, mano? LGPD. O chat GPT lá é inteligência artificial, né? Então você coloca lá assim, chat GPT, faça uma mensagem para mim com introdução, 3 pontos, conclusão e aplicação prática. Ele faz, a tecnologia faz do começo ao fim, você só fala. Entendeu? Então, técnica não vai faltar, agora unção não se compra. Por exemplo, você fala bonito, não é? Mas fica faltando alguma coisa, principalmente para os pentecostais. Sabe a diferença. A gente tem um fogozinho tem que ter a chama. Menosprezo, sem tradicionais, né? Mas a nova geração, ela está tendo dificuldade para a igreja pentecostal. Não é? Porque numa igreja a neopentecostal, ela está voltando muito para esses estudos. Sem unção, mas motivacional. Tem essa, né? A gente estava até conversando, né, João? Falando sobre isso. Aí é onde a prática do coach, que é uma prática essencial. Sim. Não é? Eu vivi isso porque a palavra era outra. Não é? Porque coach não é a essência de quem vai ministrar. Isso é óbvio, não é a palavra. Mas ela envolve muito o ser humano. Sim. Ela vai extrair o melhor de você. E está dentro do contexto bíblico. Sim. Mas o perigo é eliminar a unção do Espírito Santo. Deixar só o coach. Né? Só o coach. Porque o Espírito Santo, ele não simplesmente te motiva às vezes ele te corrige. E confronta. Né? E te confronta. Correção que não se aceita. É só massagear o ego ali, né? Que é complicado, né? Mas assim, a gente tem que ser contracultural. Tem que... a gente só consome hoje, mas tem que vir com a cabeça de que a igreja não é igual ao mundo, aqui é diferente. É diferente. Aplica-se em um clube, em uma empresa, na sua essência. Não é? Tanto é que coach, em inglês lá, são os treinadores, né? Treinadores, exatamente. Ou seja, aí é como quando diz o meu pastor, o chefe, quem é chefe é índio. Eu sou pastor, ele bate muito. Chefe é índio, velho. Isso. Então, é essa diferençazinha. Mas é essencial. Eu já vi muitos amigos que estavam se acabando, família, mas foi para uma aula de coach e se restaurou. Entendi. Entendeu? Motivou ele a voltar. A gente não está aqui denegrindo. Sim, até porque tem algumas coisas que são ações práticas
que talvez você vai aprender ali e vai executar e vai te ajudar muito. Você disse tudo, é ação prática. Aí é a tenuidade da linha aí, que se você bombear, se acha alto o suficiente e esquece dessa essência que você disse, da correção espiritual, entendeu? Sim. De enaltecer o seu melhor na vontade de Deus. Caramba. Mas... Que aula, hein? Que aula. É bonito, é bonito. É bonito ouvir quem sabe falar. É, bonito mesmo. Tem hora que eu paro para ouvir aqueles debates políticos, os jornalistas. É lindo demais. Os argumentos, contra-argumentos. Os caras são E teológico? Você gosta de debate teológico também, pastor? Não? Eu sou bacharel em teologia. Então você gosta. Só que aí, hoje... É porque você, para discutir teologia, você tem que ter um debatedor que entenda. Sim. Sistematicamente. Você não discutir pessoas. Isso. Discutir ideias. E é difícil encontrar. É verdade. A pessoa leva pro coração. Porque eu posso defender uma visão, uma tese que você não aceita. Que você não é outra tese. Sim. E o mesmo jeito comigo, é recíproco. Porém, eu tenho que considerar, respeitar a sua. E vou contra-argumentar com a minha. Com a ideia. Com a ideia, não com a pessoa. Não atacando mas com a pessoa. ideia. Sim. E se eu lhe convencer... Isso. E você pode me convencer. Digo, rapaz, sabe que você está certo? É verdade. E essa é a essência do debate, né? Se você for ver os políticos hoje, os debates políticos muitas vezes tá totalmente... Não, nem é pra debater. Teria que ser isso, né, pastor? Debater ideias ali, apresentar propostas. Agora você vê lá o último debate que teve, é expondo a vida um do outro. Eu ia falar isso agora. Discute pessoas. Mas você fez isso, você fez aquilo. Não. Eu aprendi que você tem que... Para dar certo, você tem que discutir ideias. Sim. Pessoas é outra coisa. Não é para debater ali. Né? Porque quando eu vou discutir pessoas, aí vou... Nunca vai encaixar, porque eu vou sempre apresentar o seu erro, a sua dificuldade, a sua falta de compreensão. E alguns dos dois lados... E as ideias vão ficando de lado. Não surge ideias. E não muda nada. Não muda nada, vai continuar a mesma coisa. Sai um, entra outro. Já é. Claro, não estamos falando no contexto político atual. Estamos falando simplesmente de uma ideia. Então, o perigo do debate é hoje, porque às vezes o evangelho não se pode ser contendido. É para pregar. Boa. A Bíblia, né? Sim. O evangelho se prega. Por exemplo, se eu for discutir aqui, não, você tem razão, eu não tenho, você está errado. Você já está errado, o evangelho não é para isso. Ele é puro e simples. Evangelho é eu pregar a essência do evangelho. E a Bíblia diz categoricamente, quem convence? Eu não tenho capacidade de convencer você. Sim. Ele que convence. Sim. Ide e pregai o evangelho. É a única missão. É a missão da igreja. E dentro da pregação tem a prática. Com certeza. Que é a mais alta das pregações. Com certeza. Talvez é melhor praticar do que falar. Exatamente. A palavra convence, mas o Espírito... Eu sempre falo, isso eu ouvi do meu pastor. Eu não li, mas eu ouvi, mas está escrito. Quando o teólogo Agostinho, que foi muito importante para a história do cristianismo, os pais da igreja, de Hipona, ele juntou um grupo de seminaristas e disse, hoje vocês preparam o sermão para amanhã a gente sair para pregar. Disse que os seminaristas começaram a... Eu gosto muito dessa história. Meu pastor presidente, ele tem muitos exemplos e muitas histórias que ele é muito estudioso. Os alunos se prepararam, passaram a noite em claro. Ele entrou na cidade com os seminaristas, saudava as pessoas, parava nos pontos, mas não deu oportunidade a ninguém, nem ele pregou. E voltou, e quando voltou, todo mundo agitado. Passamos a noite em claro. Ele disse, hoje vocês fizeram a maior pregação que vocês podem fazer na vida. Mas como? Como vocês se comportaram, como as pessoas saudáveis olhavam para vocês. Quer dizer, sem palavras. Sim. Às vezes você, sem palavras, prega mais do que quem prega uma hora. Pregue Jesus o tempo todo e se preciso for... Use a palavra. Foi essa a frase que eu estava procurando na mente. Exatamente. Nossa. Essa é... Se preciso for, use palavras. Tem um também, não sei de quem que é a autoria dessa frase, que diz que a palavra convence, mas o exemplo, né, arrasta, né? Então é outra reforço nesse sentido, né? E daí na hora que você tá lá em cima do púlpito e Deus tá te revelando alguma coisa que é autêntica, né? Tipo assim, você tá falando algo que você pratica, é diferente, não tem como pegar. Exatamente.
Que lindo. Top demais. que privilégio a gente está tendo, pastor, de ter esse tempo Não é minha, irmão. com você. Aí nós estamos vivendo um período que é um período bom, né? A igreja nunca teve tanta possibilidade de evangelizar como agora. Verdade, né? As mídias né? sociais, os meios sociais. Esse aqui é uma ferramenta que a gente usa. Por exemplo, a minha geração não teve isso. Verdade. Minha Imagina geração se tinha tiver. que sair no boca a boca. Com boca a boca, né? Corpo a corpo, É. não é? Nas praças. Quer dizer, né? e o que eu acho lindo é que vocês, por exemplo, vocês não ganham nada para estar aqui. Não. Veja que coisa linda. E que trabalho vocês não fazem, porque um trabalho desse alcança multidões de pessoas. Com certeza. Hoje nós estamos num diálogo, mas às vezes quando vocês pregam, quando alguém Sim. prega, não é? Quer dizer, eu sou fã da nova geração. E os meninos que nem aparecem nas câmeras, Nem- Léo, trabalham mais duro, trabalho. né? Que coordenam e que fazem tudo perfeito, com a maior dedicação. Edita tudo. Quer dizer, isso é uma pregação. Não é? Porque a gente só destaca quem está Isso é comum, né? Em todas as áreas. Mas você vê, eu ouvi uma reportagem, eu estava assistindo, eu gosto muito de jornais. Jornal. Uhum. Assisto muito o Globo News e CNN. E esses dias não vou citar nome, Sim. mas é público, e podia até citar, Em off você conta. um senador do Espírito Santo teve um problema aí de questão e tal. E ele foi dar uma entrevista para a Globo News. E tem uma repórter que se chama Natuzanelli, rapaz, é lindo demais os argumentos. Eu fico, sabe? Boa, né? Esse cara é lustrado demais, né? Eles pegam, mas isso é mentira, o senhor mentiu ou não mentiu? Mas joga o cabo na parede. Se o cabo não tiver, e o cabo se enrolou, mas... Deu uma espremida. Deu uma espremida, mas não convenceu não. Não convenceu não. Porque o que ela argumentou tinha Base. Tinha base. Isso a gente tem que ter, né? Exatamente. Aí, queira ou que não, aí faz que nem disse que foi... Eram os lords ingleses, né? Quando ia chamar o outro de mentiroso, dizia terminologia inexata, né? Nossa! A sua terminologia é inexata. Né? Só chamando o cara de mentiroso, mas é eufemismo, né? Exatamente. Bonita aqui. A já o nordestino tem a cara acaba safado. É um cabo Eita. Mas é bom, muito E, bom. pastor, caminhando aí pro final, né? Pra Tem que entregar ele uma hora lá, hein? Tem que estar preparado pro Ele tem que culto. descansar, senão... O senhor falou que liderou jovens, né? E qual que é a sua visão aí em relação à juventude hoje em dia nas igrejas? A gente falou um pouco das mudanças, né? Mas mudou, tipo assim, em relação... Mudou muito pra ruim? Qual que é a sua visão, né? Desde quando você liderou Olha, até hoje? eu tive o privilégio de dirigir a 2.000 jovens. Caramba. Na minha cidade. 1.800, 2.000 na época. Mas uma das coisas que eu vejo que é Deus e é uma coisa espiritual é que é aquilo que a gente vinha falando, o tempo. Entendeu? A tecnologia não tinha aberto, não era aberta tanto. Então os jovens não tinham tantas opções. Entendi. Seculares. Então eles só tinham alternativa. É a igreja? Igreja, orar, jejuar. Então era mais fácil. Para você ter um grupo de jovens, como vocês se manter, mesmo casados já, se manterem na igreja, nos dias de hoje não é fácil, não. Então eu vejo uma força de vontade muito grande e um agir de Deus para manter uma igreja que diga que congresso de jovens, independente das igrejas, ele é excepcional, né? E lota. Ele lota. Na igreja. Eu digo porque eu prego no período de carnaval nos maiores congressos do Brasil. Prego em Goiás, na Umadego, prego na Umadeb e prego na de Cuiabá. Tudo que tem, ele tá. Lá. São 30 mil, 25 mil pessoas. Quer dizer, e você olha, é lotado de jovens. Ô, pastor, não cansa de ter que cumprimentar tanta gente toda noite? Não, cumprimentar 90 tem pessoas por hora. Que eu passo 2 horas depois do culto tirando foto. Nossa. Esses dias eu estava pregando numa cidade, não vou citar o nome, questão ética, que eu pedi para me sentar. Pra poder tirar Senão eu ia cair.
porque eu tinha pregado mesmo daquela da água. E aí vai dar 40 minutos. Eu digo, irmão, me dá um copo d'água. Você me permite sentar só 2 minutinhos? Respirei e voltei de novo. Como que é mandar um arriado? Dar arriado na perna. Senão... E eu acho bom. Você gosta? Eu amo. Mas a foto, você pegar a primeira foto e a último sorriso já não tá naquela altura, não, né? Ele vai caindo, né? Não dá pra ficar rindo 3 horas. Porque às vezes a pessoa, o menino vem, essa não prestou. Não prestou. Aí bota no temporizador. Não. 15 segundos. Tempão esperando. Isso o cabo tá brincando. Vamos pra ali, vamos pra aqui. Isso é ótimo, eu gosto. Você gosta? Então porque o segredo é o carinho do povo. O segredo não tá no pregador. O segredo é o povo. Existe pregador sem igreja? Não. Mas existe igreja sem pregador? É verdade. Então, pregar, qualquer um prega, mas tem aquele carinho do povo vir te abraçar, velho, menino, medianos, e te abraçar. Pastor, eu quero tirar uma foto. Eu nunca tirei uma foto com ninguém, quero tirar. Isso não tem preço que pague. Hoje nós vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Eu me sinto bem demais. Pode passar a noite toda. Mas eu não sei dizer não a uma pessoa. Não. Porque se eu disser não, eu desmancho o que eu preguei. E ele não vai entender. Eu posso entender ele, mas ele não vai me entender. É o que a gente falou, né? Eu já vi pessoas mudar a fé. Pessoas mudar o conceito de outra. Porque senão eu não vou tirar foto, não. Já conheço histórias verídicas. E eu vigio muito nisso. Eu posso até um dia dizer, mas se eu disser, eu peço perdão porque eu errei. Mas eu evito. Então, eu me sinto bem. Me sinto bem. Tem pessoas que me... Todo canto... Tem hora que eu estou no aeroporto, o povo começa a chorar e eu choro também. Até porque você não conseguiria viver, né, pastor? Porque igual agora, você não conhecia ninguém aqui. Você chegou, você tá o tempo inteiro com gente que você não conhece, exatamente. Né? Isso é uma das coisas boas, entre tantas, que o Evangelho faz. E a gente parece que já se conhece. Faz muito tempo. O Evangelho é a mesma língua, né? É um só povo, né? É um só povo. E nós vai morar a eternidade juntos, né? Não se gostar, não vai dar certo. Exatamente. Aí eu ronco à noite. Eu ronco mais alto ainda. Isso é uma doida. Vai virar uma sinfonia. Tu vai pedir pra voltar pra cá? Vamos para as perguntas finais, então? Vamos fechar, né? Para o pastor descansar. Vou perguntar então a primeira. Pastor, a gente faz 2 perguntas oficiais aqui do podcast, né, do MJCast. A primeira é a experiência ou as experiências mais engraçadas que você já viveu no contexto de igreja. E aí pode ser em culto, visita, culto na praça. Irmã tropicando. A gente já passou por algumas coisas engraçadas. Cair na ponte da irmã no meio da oração. Cair na ponte da oração, essas coisas engraçadas. Não precisa citar nome, mas pode contar a experiência. Não, experiências de igreja. É na fazenda ainda, sabe? A gente costumava, o pastor escalava as pessoas para cantar hino da harpa, entendeu? Então, aquele grupinho ficava, a gente já era obreiro. Aí a gente tem uma irmã, que eu não vou citar o nome, mas ela, se ela ouvir, ela vai saber. E ela foi cantar o hino e não sabia desenrolar. Desentuada, começou a tossir. Aí a gente, como obreiro, e ela no púlpito. Aí a gente começou a olhar um pro outro. Aí ela parou e disse: esses obreiros sem vergonha, no púlpito. Meu Deus, nordestina mesmo. Não sou obreiro, não. Fala mesmo. Aí fica mangando fica mangando da gente. Aí a gente esqueceu, isso era no começo da fé. No começo da fé. Aí a gente, toda vez que a gente se reúne, lembra disso. Aí. Então essas são as experiências. Do desentuado do hino, né? Desentuado. E bateu na mão. Desentuou, aí começa a olhar pro outro, aí... Aquilo não tem... Pra segurar a risada dura. É duro. E Pegamos de surpresa, né, pastor? Né? Outras Pega de surpresa. é quando a gente... Eu agarrei muito... a gente fazendo concentração, aí chegava aquelas pessoas... tá demônia querendo atrapalhar o culto. Aí eu me embolei muito no chão com eles. Sai! Quando eu olhar, o cara tava bebo caindo. Aquela discernimento inicial. Não era demônio, era cachaça. Era cachaça mesmo. Aí a gente vai aprender essas experiências. Discernimento, né, pastor? Primeiro tem que rolar muito. Tem que rolar. Alguém contou a experiência de rolar aqui, né? O Fabinho. Uma igreja nossa aqui, Batista agora, tava lá em Manaus, né? Sim. Mas aí era demônio mesmo, né? Demônio, mas ele subiu em cima do demônio fez igual um touro com ele.
O cara começou a pular igual um touro e ele em cima do cara, assim. Foi mais ou menos isso. Não é bizarro, né? Não. É um negócio que... Muito louco. Mas eu já vi muitas pessoas endemoniadas, só que nessa questão Deus sempre foi assim, gracioso comigo, eu nunca enfrentei assim. Entendi. Toda vez que eu chegava, Já resolvia. resolvi. Presença de Deus. Nunca. Sair na mão com Também eu não faço muita questão, não. De agarrar, de estar brigando, não. Pra quê? Ficar conversando, Não, que esse cara conversa com o como eu tô demônio. dando- Fazendo não, podcast com o demônio? Não. Pra encerrar, então, a última perguntinha, pastor. Qual é assim, a maior experiência sobrenatural que você já teve com Deus? Pra testificar pro pessoal aí que tá assistindo. Você o comentou testemunho que... da minha filha. Ah, é? Essa marcou a minha história. Essa foi Entendeu? forte, hein? Essa marcou a minha história. E ela tava. O que ela sofreu naquele dia? Olha, o médico na época, como era muito precário, 92, 94, no interior de Alagoas, o médico ia só assinar receitas. Bulas, né? Tinha nem exames assim, Só. sofisticados. De pirona? Não tinha. Era nem de pirona. Era o AS. Ah, Chá mas de camomila. foi uma crise epilética. entendi. Entendeu? Isso foi muito forte. Quando eu cheguei lá na enfermaria, ela estava deitada, cheia de espumando pela... E naquele... Eu tinha saído do jejum da oração. 2 anos de crente. Tava no manto? Acaba, se possível, o pastor mandar a gente botar a igreja na cabeça e botar no outro canto, a gente faz. Quer fazer, né? Aí eu tava, mas tava... Também peguei ele, se leve, prepara o enterro. Meu Deus. Que hoje é funeral. É bonito, né? Mas dá no mesmo. Aí, quando eu fui entrando para casa, leva ela para onde você estava. Aí eu passei direto. Aí foram dizer, o rapaz levou o cadáver para a igreja. Nossa. Aí, é aquilo que eu disse, quando eu cheguei lá, comecei a gritar, a orar. Aí foi quando eu disse, naquele dia eu vi algo audível. Eu te trouxe aqui para te mostrar quem eu sou. Aí foi quando o médico chegou. Lá na igreja? Lá na igreja, o médico foi, a enfermeira, porque era algo na época. Aí, veja o que eu vou fazer. Aí foi quando a menina começou, o médico, o que está acontecendo? Aí disse, ela ressuscitou, Deus ressuscitou minha filha. Meu Deus. Ainda levaram para o hospital. Ainda Teve que levar para o hospital. Pronto, de lá para cá, nunca mais ela teve problema. Olha só. Qual que é, pastor, perdão? O nome dela? Gisele. Gisele. Ontem ela fez 39 anos. 39 Nossa. anos. Olha que bem. Foi aniversário dela. Essa Ela é foi um testemunho forte. vivo, hein? Aí essa... Veja bem, isso aconteceu em 94. E eu comecei... Pregava no interiorzinho, quando estava. 2013 eu fui pregar na Umadeb. Olha que eu já estava... Aí a Umadeb estava no auge da publicidade. Aí estourou. Até do Paris, do exterior, eu ouvi esse testemunho. Tem igreja hoje que me chama. Por causa E o pastor, eu tenho que mudar a mensagem, eu não prego, eu quero que você conte seu testemunho. Nossa. Pode até não pregar, Mas conta. mas aí, o Senhor me convidou, quer ouvir o testemunho, eu vou contar. É a pregação, mas né? O povo ouve todo dia. Não, mas eu quero ao vivo é diferente. Aí você entra num contexto, aí para chegar no testemunho. Aí já usa a palavra. É claro que tem que botar o contexto bíblico, você que conhece a Bíblia sabe. Sim. Aí vai Nossa, que forte. Bem e conta. A gente até tava conversando no nosso pequeno grupo ontem, né? Que a gente tem com os meninos também. Só macho, né? Só macho. E a gente tá fazendo a leitura de Mateus, né? E ontem eram os capítulos 8, 9 e 10, que são os milagres de Jesus, né? Sim. E a gente reforçou isso que o pastor falou. O milagre, a essência dele é testificar do poder de Deus, né? Não é? Então, quando você fala do seu milagre, do seu testemunho, você está pregando. Está pregando. Na verdade, tem até no contexto de hoje, a fé é que eles alcançaram a fé, alcançaram o testemunho pela fé. Pela fé. Né? A fé fez com que eles alcançassem. E a Bíblia diz que você pode olhar. Hoje é normal, é claro, tem uns que se desenvolvem melhor do que o outro, mas pode observar. O fulano prega muito, o Beltrano prega muito. A mensagem, não tem mensagem inédita. Sim. Tudo é baseado no que já aconteceu na Bíblia. E pode olhar que tudo termina do mesmo jeito. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus vai voltar, blá, 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 blá.
É bem verdade que tem o roteiro, né? Sim. Que tem gente que você para assim, rapaz, acaba falando bonito. Né? O Jorge, conhece o Jorge São Gomes aqui da Central? Tipo? Não. Ele é o cara que faz você entrar assim, que você fica... Não é? Parece que tá num filme. Não, né? tem gente que você as tuas atenções e coloca tudo certinho, né? Tudo no... Mas foi essa, respondendo, concluindo a pergunta, foi essa que impactou, né? E até hoje eu recebo ligação de os jovens, teu testemunho mudou minha vida, pessoas que queriam tirar a vida deixaram de tirar. Então, e eu não sou muito de mídia. Eu não sou muito de mídia porque quando a mídia começou a estourar, muitas pessoas usavam o meu nome, né? E ganhou muito dinheiro ludibriando os outros. Fingindo que era o senhor. Que era, aceitava convite de uma semana e queira ou que não, as pessoas hoje fazem pela, né? Aí eles depositavam e não era eu. Nossa. Aí eu fiquei traumatizado, vindo da roça. Né? Aí eu fiz até BO em polícia e tal, porque chegou um ponto muito grave. E queira ou que não, a imagem vai sendo deteriorada. Agora mesmo, dezembro, século XXI, eu estava pregando na Argentina, eu gravei até um vídeo no Instagram que é autorizado por mim, e terminei de pregar domingo de manhã, peguei o carro e vim pregar aqui em Toledo, pertinho aqui. É o pastor Vicente? Vicente, meu amigão. E quando a gente vinha ainda na Argentina, o telefone toca, era o pastor de Belém, do Pará. Meu amigo, Bento, tu ia pregar ontem na cidade e tal, tô ligando porque tu tá bem, tu tá doente? Eu digo, tô não. Tô aqui em Toledo. Era pra estar lá. Era pra mim estar Não, porque tinha uma agenda aqui numa igreja grande e o pastor da convenção tava lá. Nossa. Aí ele disse, porque tu não foi e mandou o teu filho? Ué? E o teu filho disse que tu tá doente, tá na mesa de cirurgia com problema no coração. Eu digo, rapaz, o meu filho não prega. E eu tô bem, tô pregando na Argentina, tô indo para o Paraná. Cara, o cara foi pregando no... O cara pregou no sábado. A igreja depositou 3 mil antecipado. E ainda grava vídeo que Jesus batizou, Jesus fez milagre. E ia pregar no domingo. Aí eu digo, ligo pro pastor. O pastor ligou para mim, eu digo, olha, pastor, não sou eu não. E nem tô sabendo dessa agenda. Usou o seu nome. Mano, pra pregar. Mas Bento, o cara disse que tu na merda da cirurgia e a mãe dele, tua esposa, disse que tu não estar bem. Eu digo, pastor, eu tô tão bem que o senhor nem sabe. Tô comendo churrasco argentino. Aí, pastor, aí o cara desapareceu. Nossa. Um amigo meu soube, o cantor que estava lá, que é meu amigo, Silvan Santos, e disse, olha, cai fora, que vão te pegar. Ele desapareceu. Quer dizer... Nossa. Aí a mídia... Essa foi... Rapaz, não sei o que aí experiência esse é o problema, que eu fiquei meio traumatizado com mídia. Entendi. De me expor. Tá. Porque hoje, infelizmente, é uma realidade, é a nova geração. É uma necessidade às vezes. Mas né? para minha geração é complicado. Hoje o pessoal ganha de YouTube. Era para eu estar ganhando muito dinheiro, Sim. mas não convém. Sim. São 24 horas. Eu estou aqui... Estou trocando pneu, estou escovando o dedo, estou no banheiro, babá. O povo vive a sua vida. O que é bom o senhor fazer é divulgar a sua agenda, que daí ele sabe que se é você ou não. Eu sorri mesmo. Aí, quer dizer, para a geração atual é comum. Sim. Mas para mim não convém. É difícil, né? A gente que é a palavra, sim, não. Vou, pronto, deu o que der. É, isso não mesmo. Fio do bigode. Não, quem tem que saber onde eu estou e a minha agenda é minha mulher, velho. Entendeu? Com todo isso. Sim. Mas o povo pede muito. Sim. Mas eu sou ruim desse negócio de pública, de me expor assim. É porque daí, assim... Você não viu? Quando você não coloca a agenda, daí às vezes o cara consegue enganar a igreja, porque... Mas tem gente que põe. E mesmo assim... O pastor Genival Bento, agenda aberta, tal dia... Fecha 10 dias numa cidade. A pessoa dizendo que o povo convida a pessoa que sou eu. Depois algum amigo diz, olha, o Bento gravou um vídeo e quem faz a agenda dele é ele, só quem faz minha agenda sou eu. Olha isso. Alguns amigos indicam e tal, mas tem que... Eu que dou sim. Porque não é porque eu quero... É que eu fiquei traumatizado. Sim. Queira ou que não, eu já sofri muito com isso, porque você que leva uma vida séria, essas coisas te machucam demais. E outra, uma vez que espalha, por exemplo, o pastor Genival não...
marcou Queimou. e não foi. Espalhou ali naquela região, às vezes a pessoa nem ouve mais que era mentira. Não quer nem saber. Não quer nem saber mais. A notícia ruim, pejorativa, ela anda mais do que... Não, o fulano é certo. É mais fácil acreditar no que ele é trambiqueiro do que ser fiel. É verdade. Entendeu? Então fica aí, o pessoal aqui que quer convidar o pastor. É com ele. É com ele, não vai na onda não, senão vocês vão pagar. Tem muitas agendas por aí que depositam. Eu não peço dinheiro antecipado. Aí, ó, já fica Pronto, marcado isso. isso. Tá aí, E ó, se você tá assistindo esse podcast, você é de fora de Londrina, quero convidar o pastor, fala com a gente caminha pro pastor Elias, que é o nosso pastor presidente. Ele tem o contato oficial do pastor Genival aqui pra fazer o contato. É porque eu não tô com meu telefone, eu esqueço. Eu não ando pra igreja com telefone. Aí deixei no hotel, aí o povo reclama. Mas a gente quer falar com o senhor. É porque. Ele exemplo, tá tocando lá agora. Se eu fosse fechar, 2024 já tava fechado. Entendi. Nossa. Aí tem dia que o telefone não para. Você tem que ler, tem que meditar, tem que desligar. Então, e o WhatsApp, pronto, quando você fala com um, né? Aí não, aí não fala mais assunto. E os grupos? Tem no grupo, tá? Isso é o mais que tem. E daí vê que você tá online e não responde, exatamente. Já pega ar. Aí eu prefiro deixar quieto. Depois eu respondo. Eu acho que o menino, eu nem sei. Ontem o rapaz olhou para mim e falou: eita, pastor, tem 2.000 mensagens sem ser vista. Eu digo: onde é que tu tá vendo isso que eu não vi aí? 2.000 mensagens. Meu Deus. Aí é por isso que... Mas, é claro que eu concordo plenamente, estou de acordo com o uso da mídia, é essencial. É uma coisa a se pensar, talvez, né? Mas é essencial. Dá medo também. São dois caminhos, né? Porque daí você não se expõe só quando você está pregando. Você se expõe 24 horas 24 horas, e expõe a família. E o meu pastor sempre, ele diz, olha, Bento, do jeito que tem pessoas 24 horas pensando bem, tem pessoas 24 horas fazendo mal. É verdade. Ainda mais quando ela faz e não é vista. Ela, tipo assim, ela faz e ninguém sabe que ela fez. Um dos piores problemas é que Mateus 18:15. A Bíblia diz, se o teu irmão te ofendeu, primeira coisa, procura ele. Procura ele. Resolve rápido. Né? Resolveu. Mas não. O que acontece é... Exemplos. Eu estou, João, com você 20 anos. Sim. Você me conhece, eu conheço. Aí chega alguém que você conheceu há uma hora. Se o cara tecer um comentário negativo contra você, a primeira coisa que vem a mim é acreditar mais nele do que em você. Aquela coisa negativa... Raramente você diz, rapaz, não, eu conheço fulano. E às vezes o cara está denigrindo você e você não tem coragem. Eu não tenho coragem de ir a você. Perguntar. Ó, João, me contaram isso e isso é verdade? Você já acredita e ainda conta para outra pessoa. Pra outra pessoa já aí começa a fofoca. Esse é o maior problema do ser humano. É verdade. Aí, pastor, que honra. Meu Deus. Muito obrigado, pastor, pela honra presença. Minha, filhos. Amei pastor vocês. Genival Bento tá com a gente aí. Foi sensacional, Foi top, pastor. Muito Quando obrigado. quiser tomar um banho nas praias de Maceió, me liga. Rapaz, não precisa nem falar Agenda duas que eu vezes, hein? Quero ficar com vocês pra gente dar um rolê. Bora, pastor, é o vamos Caribe sim. do Brasil, Vocês vão amar. Maceió é Lindo, top lindo. demais. E eu disse ao pastor ontem, eu tô até precisando, sabe? Eu tô meio pálido. Pegar uma sozinha, para pegar uma marquinha. Pegar uma comer um camarãozinho E na a gente beira só do vai mar. pra praia quando vai alguém. Então já vamos nós, Gil. Espeto de casa de ferreiro. Espeto de pau. Então pronto, Valoriza então aí. nós tá marcado já. Vamos, pegar só um agendar. sol. Falar, pastor, estamos chegando. Que prazer, o pessoal da técnica ali, viu? Já agradecer o Matheus, ao Arthur aqui que O tá atrás das câmeras. Matheus. Fiuza e Arthur, né? Chama de Fiuza, né? Que é o nosso editor, o Arthur na mesa de som. Agradecer demais. Gente agradecer boa. o pessoal que tá... Sign Logs. Verdade, os patrocinadores, gente boa, Sign Logos, Logos Decor, né? Que sempre compartilhando aí com a gente essa força, né? Do MJCast, tem dado apoio total pra gente. Isso. Então, se você precisa de decoração da sua casa, quadros, papel de parede, tudo... Logos Decor é o melhor lugar, né, Gil, pra comprar. E fachada de loja, que mais? Letra caixa. Envelopamento de frota, de verdade. Sign Logos. Sign Logs aí. É o lugar certo. Gente boa, né? Se você tem aquele encontro de igreja, reunião, pede seu salgado lá que vai ser sensacional. E agradecer o pessoal que tá acompanhando a gente, né, pastor? É o pastor Elias. Pastor Elias. Você vai ser demitido desse vocês. Não, chegar Tirou no... o João do terceiro céu. Tirou o João, tão né? bom. Nosso pastor Elias que fez toda essa logística para ter o pastor Genival aqui com a gente. Então, agradecer o pastor Elias, o pastor Pablo, todo mundo, o Alex, que é nosso pastor de jovens. E a você que está assistindo até aqui, né?
Se você veio pelo pastor Genival Bento, seja bem-vindo, se inscreve aqui no canal, já deixa seu comentário, acompanha a gente aí. Se Deus quiser, vai ser a primeira, né, pastor, de muitas? Que assim Deus quer. Ele tem um canal no YouTube que eu autorizei, do Alex Media, e também da irmã Cláudia. Esse Instagram é original que eu autorizei e ela é bem... Para acompanhar o senhor. Pastor Genival Bento Oficial. Aí, ó. Acho que tem quase 600 mil pessoas, é esse que é o oficial. Que é o oficial mesmo. Só 600 mil pessoas. Deixa eu até abrir aqui, porque depois disso que o pastor falou... Não, vai pôr aqui daí na descrição, pastor. Vamos colocar clicar aqui. Eu quero registrar a emoção e a felicidade de chegar no aeroporto e o pastor presidente de vocês estava me esperando. É muita honra. Pastor Elias pastor top. É muita honra. Obrigado, pastor. O senhor me emocionou hoje. Esperava todo mundo, menos o senhor. A honra é nós receber você aqui. Com certeza. E aqui, ó, vou até falar. Então é Pastor Genival Bento Oficial. É esse que tem. É o único Instagram. Tem 537 mil. Mesmo. Nossa, administrado pela irmã Cláudia. Irmã Cláudia, isso mesmo, administrado por Cláudia. Então esse é o oficial. Conta oficial. Então se você quer seguir o pastor aí no Instagram, é esse aqui. É o único oficial. O resto é tudo fake. Você ora pra Deus derrubar esses Instagram. Então o oficial é Pastor Genival Bento Oficial. Segue ele lá. Tem bastante coisa, as agendas do pastor, trechos de pregação, de qualquer vídeo. Comentário, não sou eu que faço. Entendi. Porque tem pessoas que têm Facebook no meu nome, vai comentar homofobia, racismo. Aproveita da imagem do pastor pra denegrir, então, já tive muitos problemas. Entendi. Então, não é mole ser conhecido, não. O negócio tem os seus privilégios, mas também... Também tem os ônus, né, pastor? Qual que é a hashtag de hoje, então? Vamos pensar. Rapaz... falamos de tanta coisa aqui. Difícil, hein? Pensa Uma palavra, pastor, que marcou aí o episódio, pra gente deixar pro pessoal, pra gente saber quem assistiu até o final. Uma frase, uma palavra, ajuda nós aí. O pessoal da Vamos aí, pessoal da Teca Fiozeira. Qual que foram os testemunhos do pastor? O engraçado da irmã, cantou desentoada. E... Hashtag o milagre, né? Hashtag milagre, né? Foi marcante, né? Da filha do pastor. Verdade, pode ser. Então deixa aí. Se você assistiu até o final, pra gente saber que você acompanhou até aqui, deixa aí. Hashtag milagre. A gente vai saber que você acompanhou e tá com a gente até o fim. Isso aí. E é isso aí. Agradecer demais vocês que estão aqui. Se inscrevam no canal, compartilhe esse episódio com mais alguém. Ajude o evangelho. Ajude não, né? Compartilhe o evangelho com mais alguém. Jesus... confia isso a nós e é seu papel, como a gente falou, né, pai? Muito pai. Obrigado. É o pai. Né, pastor? Adota. Já chamou pra Maceió, né? Agora vai. Né, pastor? São filhos meus, um prazer conhecê-los, viu? Muito obrigado. O prazer é nosso. Amei vocês. Show de bola. Então é isso aí. Isso aí. Que ele cresça. E a gente diminua. Principalmente a barriga. Tamo junto. Esse é o mal, né, na gente? É o mal da gente.